exatamente isso, pessoal. Com esse presente aqui, ó, que o meu convidado vai ganhar hoje, você já vai saber quem é. Essa pessoa que é acelerada no 220, mas eu já conto, peraí. Primeiro eu queria agradecer você que tá voltando aqui no PavoniCast nessa terça-feira para assistir essas entrevistas que a gente traz com tanto carinho, as pessoas que dedicam do seu tempo para vir aqui contribuir um pouco com você. E queria agradecer você que tá chegando aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, eu sou Pavoni, sou broker imobiliário, empresário aqui nos Estados Unidos. Nós estamos diretamente transmitindo daqui de Orlando, Flórida, dentro da Omni Realty, que é a nossa imobiliária. E eu sou esse cara que tento trazer para vocês histórias de brasileiros que se tornaram referência aqui em Orlando, que cresceram, que passaram pela imigração, né, pelo processo de imigração, que estabeleceram família, que tiveram perrengue, e contar essa história para inspirar você que está aí no Brasil, ou seja, qualquer lugar do mundo que você está assistindo a gente, e está com vontade de mudar de vida e não sabe se vale a pena, está com vontade de mudar de país e não sabe se vale a pena. Aqui a gente tenta trazer para vocês, é o meu compromisso, trazer um conteúdo sério, com informações de verdade, contra um monte de ladainha que a gente vê por aí pela internet. Dá para fazer? Dá. Tem a maneira de fazer, tem o tempo e tem o processo. Mas é isso daí, é isso que a gente tenta fazer aqui no nosso PavoniCast. E hoje, olha, eu vou te falar uma coisa que eu tô até com medo de fazer essa entrevista, porque essa pessoa que eu consegui a agenda dela para ela vir aqui, é uma daquelas pessoas que quando eu mudei para Orlando, lá em 2012, a gente escutava falar e falava, uau, será que um dia eu vou ter a oportunidade de conversar com essa pessoa? Ela, Rosana Almeida, Gilson, quem mais, né? Nossa, tem. O Alevato. São legendas. O Paulo. Alejandro. Nossa, o Alejandro, eu consegui chacoalhar a mão dele semana passada só. Demorei 14 anos pra fazer isso. E essa daqui a pessoa falava assim, você precisa conhecer a Fabi Tourinho. Eu falei, uau, só pelo nome eu já tô com medo. Aí me mostrava a foto e falava, meu Deus, essa mulher nunca vai falar comigo. E aí o destino vai, né, conectando as pessoas, e tive a oportunidade de uma vez conhecer ela, nem lembro aonde, mas a gente vai se esbarrando nesses eventos aí, Bruno Avelar, e as coisas foram acontecendo, depois Fábio, hoje a gente estuda junto e a gente troca algumas informações, e eu consegui trazer essa pessoa bacana, que é a Fabi Tourinho, empresária, mãe, atleta também, porque eu encontro ela todo dia de manhã na academia, viu? Mãe da Júlia, da doutora Giulia. Giulia. Sabia que se eu tivesse uma filha ia se chamar Giovana. Mãe do Cauê, tem 5 cachorrinhos, mora num lugar gostoso aqui na região de Winter Garden. Sócia da Manu, empresária de sucesso, não para de falar, essa entrevista vai ser legal, porque ela vai compartilhar com a gente um pouquinho. Fabi, obrigado pela oportunidade de estar tendo esse bate-papo com você aqui hoje. Bom, eu que agradeço, né? Você que é uma das embaixadoras de Orlândia. Cara, quanto tempo aqui já, Fabi? 33 anos. Ué, você chegou então recém-nascida? Queria eu, né? Aliás, não, dá trabalho ser muito jovem, viu? Muito trabalho. Dá. É melhor ter um pouquinho de experiência. É bom, é bom. Ajuda, né? Ajuda muito. Uau, então você já tá há 33 anos por aqui. 33 anos, Pavoni. O que te deu na cabeça de vir mudar? Você é de Salvador lá, né? Sou de Salvador. E o que te deu na cabeça de mudar? Você tinha quantos anos quando você mudou pra cá? Eu tinha 21. 21 anos. E aí falou, legal, painho, tchau, um abraço. Então... Te vejo logo. Não, na verdade, assim, que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, da gente começar. Foi muito despretensiosamente. Eu nunca fiz planos de mudar pra cá. Não, jamais. Na verdade, o que eu queria muito era convencer o meu pai que eu queria viajar, porque eu sempre gostei de viagem. Então, assim, eu me lembro que aos 13 anos eu falei, pai, eu queria ir à Disney. Né? E a gente falava sempre assim, né? Eu quero ir à Disney. Enfim. E aí ele falou, mas não se vai com 15 anos? Eu falei, sim, vai com 15 anos, mas os meus amigos sempre foram mais velhos. Eu falei, eu queria ir agora, esse ano. Aí eu fui aos 13. Quando eu fiz 15...
Eu falei, pai, você não sabe, eu queria ir. Ele falou, mas você já foi. Eu falei, pois é, mas o que acontece agora é que agora eles incluíram Washington e Nova York e Miami. E aí, então, tipo assim... porque, no pacote. No pacote. Porque quando eu vim a primeira vez, nós fizemos Miami e Orlando. Na segunda vez, eu já sabia, né? Que tinha um pacote, tinha uma experiência. Vamos falar experiência, sim, né, Pavone? Sim. Mudou, pelo amor de Deus. Isso. Então, existia uma experiência, né, mais elaborada, mais completa. E aí, incluía Washington e Nova York. Eu falei, pai, eu queria conhecer a cidade, eu queria conhecer Washington, tipo, né? E Washington, aí, estava Washington DC aqui, exatamente, né? Exato, a capital. E aí meu pai era uma pessoa muito fácil de se convencer, né? Eu convencia meu pai muito fácil, quer dizer, ele não era fácil de se convencer. Eu era filha que convencia, dava uns beijinhos nele assim, já estava tudo feito. Eu acho que isso daí veio né? Você nasceu com isso daí, porque pela tua trajetória de negócios, eu acho que você manja bem de pedir, de saber pedir. Não é à toa que eu sou a pessoa que peço, como é que eu falo assim, gente, eu sou boa de pedir patrocínio, de pedir verba de colaborado, né, de marketing. É uma coisa, acho que eu fui bem treinada, sabia? Eu acho que sim, começou cedo. Comecei cedo. Com 13 já estava persuadindo o pai dele. Já tava. E ele não tava nem sabendo, coitado, tava sendo enganado. Que show. E aí você veio com 13 e veio com 15? Então, eu vim aos 13 anos, depois eu vim aos 15 anos, e de verdade, assim, nunca sonhei, eu nunca nem imaginei em morar aqui, né? E aí, aos 18... Essa mesma empresa, que na época era Espaço Turismo, lá em Salvador, e nós éramos amigos de família, né? Da família. Era uma agência de turismo. Era uma agência de turismo. E eles tinham um intercâmbio também. Então, eu fiz aquele study abroad e eu fui para a Europa. Né? Então, foi assim que, como tudo isso começou. Perto dos 18, isso. Isso, exatamente. Eu já tinha feito, com 18 anos, você já não pode mais fazer o estudo a study abroad aqui como um intercâmbio, né? Você tem que estar ainda no high school. E, bom, enfim, eu já tinha terminado e com 18 anos, então eu fui para a Europa estudar, né? Que país especificamente? Eu fiquei no sul de Londres, uma cidade chamada Bournemouth. É uma cidadezinha no sul de Londres. Bem countryside, da Inglaterra, assim. No sul da Inglaterra, desculpa. Não, ele é Ocean, é uma cidade de praia, uma cidade de praia, fica perto de Oxford, da parte todas das faculdades, tá? De Cambridge. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 4 meses. Eu fui estudar inglês nas férias. Então, assim, meu pai era... Assim, é uma coisa que eu tenho e que eu sempre falo. Se eu puder falar alguma coisa... Falam que não se dá conselho, né? Mas eu compartilho a minha experiência. Eu acho que foi um divisor de águas. Eu acho que os pais, se eles puderem investir no filho... É cultura, entendeu? Eu concordo com você. E eu chego a me arrepiar. Eu tenho uma história, assim, eu falo, não tenho história triste para contar, nenhuma, muito pelo contrário, graças a Deus, amém. Tá vendo? Mas eu gosto de compartilhar experiências e, assim, eu tenho, é engraçado que hoje eu tenho umas amigas, os meus amigos são todos bem mais jovens, né? Eu falo, eu me consulto muito com o Theo, filho ai, gente. O Theo do Kepler. Do Kepler, né? isso. O Theo tem 21, 22 anos. Eu falei, o Theo é meu conselheiro. Uma moleque é uma sumidade. Não é? Pô, pois é. Ele é então, fantástico. assim, eu troco ideia com ele. Então, assim, eu brinco que eu troco ideias com pessoas muito, muito jovens. E isso me ajuda muito, obviamente, né? E te ajuda muito a manter todo esse pique que você tem, e é aquilo que a gente fala do teu mercado, né? O teu mercado, ele tem que estar sempre atualizado, mutante o tempo todo, né? Porque esse mercado, a gente já vai falar de mercado. Aí você veio lá, estudou 4 meses na Europa. E isso que você falou, só fazendo Minha mãe sempre falou pra mim, assim, a dona Tânia, se ela estiver assistindo a gente, ela falava assim, só tem uma coisa que a gente leva desse mundo, são as experiências, são as viagens que a gente faz. Então ela sempre incentivou, vai viajar. E eu tento fazer a mesma coisa com meu filho, e eu adoro viajar também, tanto que sexta-feira agora estou indo pra praia. Mas... Só tem que viajar comigo uma vez. Claro. Tô tentando, ando tentando, viu, gente? A gente já vai chegar lá, E aí, eu falo isso pro meu filho, que nem meu filho tá pra se formar agora, e a viagem da formatura, né, eles estão querendo mandar pra Europa, e eu tava querendo parar uns 3 meses, uns 4 meses, mandar ele pra lá,
para ele ter uma visão de que o mundo é completamente diferente do que aquele círculo que ele está habitado. Sim. Isso daí expande a cabeça do cara, vai ser pro resto da vida, na verdade. Eu acho que isso vem de encontro com o que você fez. Principalmente, sim, e principalmente, Pavone, porque assim, meus filhos já nasceram aqui, né? E a cultura, a mente da criança, do adolescente americano é muito diferente da nossa no Brasil. Então, eu fui criada sendo muito importante viajar, estudar outra cultura e aprender outras línguas, não só o inglês. Então eu estudei francês, não lembro mais nada, mas meu pai queria que eu falasse 300 mil línguas. Bem, né? Não é bem assim. Mas enfim, a minha filha não queria estudar, eu queria que ela fosse estudar na Suíça ou no Canadá, e ela nunca achou que isso seria importante, porque na cabeça, né, a criação aqui é aquela coisa assim, você fala a língua universal, a língua do mundo, a língua você não precisa saber mais nada. Você não precisa saber mais nada, e não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. A concorrência existe, né? Então, são coisas que dinheiro não compra. Conhecimento. Entendeu? Tem razão. Você não chega ali e compra na prateleira, né? Você tem que querer. Então quer dizer que além dessa vontade toda de passear, de viajar, de fazer intercâmbio, de abrir a cabeça em outros mundos, você sempre esteve conectada com o turismo diretamente, né? Sempre. Na verdade, eu falei pra você, eu tenho duas paixões. Eu não sei qual veio primeiro, né? Eu tenho uma paixão muito grande por moda. E eu espero, em algum momento da minha vida, poder trabalhar com isso. E eu uso muito essa coisa do turismo para tentar realizar coisas que eu gosto, né? Combinar, né, uma coisa com a outra. E tem muita oportunidade para isso. Então, por exemplo, o esporte. Você sabe que é uma coisa que eu gosto de todos os esportes. Sim. Então, há alguns anos atrás, nós criamos um braço, um departamento. Então, a Kalua, nós fazemos a maratona da Disney. Contrato, né? Então nós participamos, assinamos contratos com a maratona, com a própria... Para vender o evento para o Brasil. A própria Florida Cup, por exemplo, foi um evento que caiu no meu colo do nada. O Vilar entrou um dia na minha sala e me falaram que eu tinha que te conhecer. E eu falei, tá, e aí? Enfim, e foi uma parceria linda, maravilhosa. Na época eu levei o evento para a Universal, foi o primeiro e maior contrato da Universal de esporte. Uau! E patrocínio também. E hoje virou um evento gigante, né? Comprado, inclusive, uma parte pelo Camping World Camping World. Enfim. Então, assim, eu sempre tive essa conexão, porque é uma coisa que eu amo, né? Esporte, eu gosto. E eu acho que é legal isso. Você tem uma mente... você tem que diversificar, né? E ao invés de diversificar com coisas que eu não tinha conhecimento, tipo, eu tentei ir para a área de restaurante. E quando eu quis ir para a área de alimentos, era simplesmente porque eu adoro pessoas. Eu falava, gente, eu quero ficar no restaurante falando, oi, tudo bem? Beijinho, tá? Aí eu ia abrir um restaurante aqui, e aí um amigo meu falou assim, ô, Fabi, deixa eu te contar. Ele era o dono do restaurante no Brasil, era uma franquia. Ele falou, primeiro que você é a primeira cliente que chega e fala para mim assim, em nenhum momento você me perguntou qual é o retorno de investimento, o tempo de retorno de investimento. Você sabe o cardápio de trás para frente para trás, e realmente era, porque eu sou movida a paixão. Tá? Se não tem paixão, para mim não tem razão do negócio, tá? O dinheiro é uma consequência, e isso para mim não é teoria. Na minha vida isso é fato. Não, eu concordo com você. Então eu tento aproximar coisas que fazem sentido para mim, né, que tem sinergia e que eu acredito que vá acrescentar na vida de alguém, né? O esporte acrescenta, cultura acrescenta. Então são coisas que que nós fomos descobrindo, e eu tenho uma mente insana, incansável. Aceleradíssima. Então eu tô sempre criando, né? Eu brinco assim, que nem eu faço a conta de padaria. Quando eu falo, desenho esse projetinho assim, ó, é coisa de padaria, né? Conta de padaria. Vai lá, vamos gastar 5 quilos, 10, 20, exatamente. Isso, e foi exatamente assim que nasceu a Kalua, né? E isso, aí você tava aqui já. Aí você, legal. Isso. Você veio pra cá. Eu vim pra cá, e aí que aconteceu? Na verdade... Você encheu o saco, quer dizer, viajou, foi para Europa, tal, voltou lá para Salvador, né? Foram 2 momentos, tá? O primeiro momento que eu tava vindo para cá, eu estava indo para... Eu vim para cá porque eu terminei um namoro e acabei vindo para cá, né? O pai falou, vai lá, vai curtir, vai curar. Né? E aí eu fiquei, depois eu acabei voltando pro Brasil. E na segunda vez, eu passei na faculdade no Brasil, e aí eu congelei, né? Isso, você tranca, né, a faculdade. Tranca, isso,
E aí, e foi para turismo também. E daí eu estava indo para a faculdade em Berkeley, eu ia estudar na Califórnia. Quando eu recebi o santo convite da Ana Carla Gedeon, na época, para vir, que era uma amiga nossa, filha dos donos dessa empresa que eu viajava, né, que eu fiz todos os intercâmbios. Eles tinham a empresa no Brasil e aqui? Exatamente, chamava Space Tours, que não é uma empresa de ônibus que existe aqui, e, enfim. E daí eu vim trabalhar aqui. Foi literalmente essa parte muito engraçada, porque meu pai, obviamente, a faculdade já estava paga, né? Já estava tudo certo. E teu pai é daqueles caras bem meu serião, pai, bem... Não, meu pai... Olha só, eu não tenho mais os meus pais, né? Mas eu cresci com meus pais separados, mas eles eram, assim, os melhores amigos. Legal. E eu cresci com a minha mãe, isso é muito raro, né? Uma mãe separada e falar... Você só estraga a Fabiana. Você faz todas as vontades dela. Então, a minha mãe brigava com meu pai porque fazia demais, não tinha limite, sabe aquela coisa assim? Então, literalmente, eu era muito... como é que eu posso falar? Paparicada, entendeu? Era. E incentivada também. Ao mesmo tempo, porque eu acho assim, ó, a gente tem que entender que filhos, isso aqui também, de novo, é um conselho. Sim. A vontade aqui. Aqui a gente pode a gente já falar tá tudo. Filho. E aí só um pouquinho aproveitando isso, você falando de filhos, né? Eu tenho um irmão, na verdade eu tenho dois. Um mais velho e um mais novo. Eu tenho um irmão de 21 anos, que tá aqui comigo. E aí esse meu irmão mais velho, ele estudou em escola americana, tá? Mas ele não gostava de estudar, não gostava de línguas e não tinha interesse em viajar, tá? Mas ele teve a mesma oportunidade. O meu pai, eu nasci depois, ele falou, não vou jogar dinheiro fora, não vai pra escola americana. Já dancei, né? Ai, cara. Já tô pagando pelo outro. O outro que não quis nada com a vida. Exatamente. E aí que foi? Então, não fui estudar em escola americana, mas estudei inglês e já tive uma outra oportunidade. Ele falou, então você vai viajar, né? E, sinceramente... E é um cara esperto, né? Com uma visão dessa daí. Total. Então, exato. Então, assim, eu brinco que meu pai sempre dava férias, ele me botava no avião. Eu a pessoa que mais viajei desacompanhada. 10 anos já passava férias no Rio, passava férias não sei aonde. Você e Priscila Trisca estão competindo Trisca, ali. Exatamente, eu e a Prisca. E aí, então assim, eu sempre fui... eu tive sempre essa liberdade, né? E você olha, eu lembro muito que a minha mãe falava assim... Eu não me preocupo com você, mas eu me preocupo com seu irmão, que era homem e mais velho. Porque a viagem, ela prepara muito você para a vida. Você passa frio, você passa calor, você passa fome. E quando eu falo passar fome, gente, não é a falta do dinheiro, a falta de não sei o que, não. Às vezes é a tristeza, é a saudade, e aí você não tem vontade de comer. Eu perdia os horários. Por exemplo, eu morei numa família que era inglesa, ele era jogador de futebol. Então, e os ingleses são muito naquela coisa de horário, né? Acho que é por isso que eu sou meio píssica, apesar de eu ter chegado aqui hoje daquele jeito que você viu, né? Depois a gente conta. Rapaz, depois a gente conta aqui, viu? E ela aí, esqueceu a chave dentro da geladeira, mas depois ela conta. E aí, o jantar era 5 horas, cravado. Então, se eu chegasse depois, eu não tinha mais jantar. Uau! Tá? Tinha que jantar sentado na mesa com todo mundo. Militar. O banho, a gente tinha o tempo para tomar banho, a quantidade de horas, era banheira. E tipo assim, eu queria lavar cabelo, queria, né, tomar mais banhos do que era normal. E tipo, se eu não fizesse dentro do horário, tinha que ser banho frio. Uau, que louco. Então isso me educou muito, sabe? Isso foi muito bom, isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Vai te construindo, vai te lapidando. Então aquela menina mimada, que essa era a palavra que eu estava tentando lembrar na hora, ela teve que passar frio, porque de manhã eu tinha que pegar o ônibus para ir para a escola, e era um frio infernal da lágrima escorrer nos meus olhos. Eu fui lavar a roupa na lavanderia, olha que legal, e coloquei as roupas para lavar, e quando eu abri a máquina... Gente, eu achei que eu tinha aberto a máquina de alguma criança, porque só saía roupa pequena. Já passei por isso. Colhão, você não tá entendendo, Pavone. As coisas de lã, deixa eu te explicar, saíram parecendo recém-nascido. Aí eu falei, gente... E agora? Eu não sabia que roupa encolhia. Ninguém nunca me falou isso. Você entendeu? Eu tô entendendo. Então, assim, são coisas muito... Eu perdi a gente toda sexta-feira, o pessoal da escola, nós viajávamos de trem. E aí, naquela época, a gente era só carta, tá? E, obviamente, eu faltava aula toda sexta-feira. Porque a gente viajava. E aí, eu fui chamada pelo diretor falando o seguinte, que se eu perdesse mais aula, que eu não ia levar diploma. Eu falei,
Não posso mais viajar na sexta-feira. Fora que o seguinte, eu vou contar um segredo aqui, uma fofoca minha. Vamos lá, os bafões. Vamos lá. Eu perdi a 8ª série, o ano. Ai, caramba! Tá? Perdi por causa de namorado, sofria, etc e tal. E aí, o que aconteceu? O meu pai, que fazia todas as minhas vontades, me mandou estudar. Deixou ainda assim eu ir fazer esse programa de Study Abroad no inverno, entendi. Que era no verão do Brasil, na Europa. Escondido da minha mãe. Só que você tinha que voltar para fazer o 8º ano ainda. Eu tinha que voltar, mas a minha mãe só foi saber depois que já estava tudo pago, tudo resolvido, entendeu? Era sobre isso que ela pirava. Então, como que eu já tinha perdido o ano e agora eu não recebeu o meu diploma? De crime. Meu pai era parceiro de crime. E aí eu falei, então assim, as estações de trem nessa cidadezinha em Bournemouth era tipo bem pequenininha, né? Daí a gente tava esperando assim, cochilava, dormia, o trem passava e a gente não via. Perdi o trem das 11. O trem das 11. E aí depois tem que ficar esperando mais 5 horas. Tem que ficar esperando. Então assim, eu tenho muita... O que eu sinto... E isso você tá falando com 15 anos, 16 anos? Eu tinha 18. 18 anos nessa época. Então assim, o que eu quero falar pra você é que a vida é sobre história pra contar. Você entendeu? O que eu sinto hoje são momentos. O que eu sinto hoje a falta disso. As pessoas, infelizmente, eu falo até dos meus filhos, entendeu? Não tem nada para contar. E isso é um pouco nessa tecnologia maluca que a gente está vivendo, né? E eu tenho impressão também, você comentou bem, que o americano, do jeito que ele é educado aqui, ele trava um pouco o horizonte dele dentro do próprio umbigo dele, não é? E aí quando você sai para fora... Tá mudando, né? Porque com a globalização, as pessoas tiveram que sair da zona de conforto, né? Então, assim, hoje o americano, ele sabe que ele tem que falar 2 línguas, o médico e o advogado, porque ele quer aquele mercado, né? Mas na época, a Júlia tem 25, 26, fez agora. Na época dela, de adolescente, ela não tinha essa mentalidade. Não queria nem português falar, né? Mal, entendeu? Malamé. Que, aliás, eu tenho muito orgulho da minha filha, tá? Que ela escreve, fala e nunca estudou. Olha português. Que legal. Nunca. Mas também né? Doutora, poxa, então, doutora. Assim, ela... Assim, então, são certas coisas que eu acho que eu sinto falta, sabe? De viver. É sobre vida, sabe? Que loucura. Então, pra mim, essa vinda pra cá que eu te falei foi comédia... Né, voltando agora que você tem que ter cuidado comigo, porque eu vou... eu sou vendedora, né? Eu vou viajando. Tô anotando aqui, pra gente não perder. Eu te trago, eu te puxo me de pega volta. De eu te volta, puxo, tá? te puxo. Lembra então, que eu trabalho com sonho. Voltando aqui, mas ficou uma pergunta pra mim aqui. Tá bom, aí você chegou aqui, você tava lá, brigou com o namorado, voltou, vim pra cá. Veio aqui afogar as mágoas com o Mickey Mouse. Sabe nordestino chegando em São Paulo, que tem essa piada? Não conheço. Não, fala assim, que nordestino quando chega em São Paulo, no aeroporto, fica assim, né? Olhando pra cima. Foi mais ou menos isso, porque ela falou pra mim assim, você vem pra cá, eu vou te buscar no aeroporto. Porque você ia fazer a faculdade lá, voltando. Eu tô esperando ela até hoje no aeroporto aqui de Orlando, ela nunca apareceu. Ah, é? Não. Daí eu liguei pro meu pai. A minha mãe falava que eu era filha de chocadeira. Eu só tinha pai. E eu tinha minha mãe maravilhosa, linda, maravilhosa, mas ela morria de ciúmes do meu pai. E aí... ele deu motivo. Né? E aí, eu cheguei no aeroporto, ela nunca chegou, eu aluguei um carro. E aí liguei pro meu pai, porque eu tinha alugado um apartamento, mas eu não sabia, gente, quem estiver mudando pra cá, entenda o seguinte. Luz, você tem que pedir pra ligar. Água, você tem que pedir pra ligar. Eu cheguei e não sabia nada disso. E não é um negócio simples, igual no Brasil. E também não era apartamento mobiliado. Eu tinha que alugar móveis. Na época você podia alugar. Ai, que doideira. Então você alugava um package de móveis. Era muito legal. Que joia. Só que eu não sabia de nada disso, né? Então eu me lembro claramente que eu fui pro Rosen Inn. Tava lotada a cidade. Pra você ter uma ideia que foi uma coisa tão sem planejamento, eu não me lembro o mês que eu cheguei, data. Normalmente as pessoas gravam, isso, né? Eu não tenho a menor ideia, Pavone. O dia que eu cheguei, eu só lembro que eu liguei pro meu pai e falei, pai, aconteceu isso e isso. Ele falou, vem embora agora. Eu falei, não, isso que nós tá embora. Estamos falando 1990 e alguma 91. coisa. 91, tá. Aí eu falei, que pai, que volta agora. Eu vou ficar International aqui. Drive não era o que é hoje ainda. De jeito nenhum. Ela morria na Sun Lake praticamente. Isso, né? tinha aquele restaurante famoso ali.
Qual? O Race Rock? Era um de barbecue ali, que foi um dos últimos a ser demolido ali. De barbecue? Eu não lembro. Eu lembro de várias. Bom, ali a International Drive ali tinha muita loja de brasileiro, tinha Sonria, tinha muitas lojas ali. Era uma outra vida. Não é essa mesma coisa que agora. Era bem bonita também, tá? E você vê, você tá falando 91, aí demoliu tudo, fizeram o que tem hoje e já daqui a pouco vão fazer de novo. Mais, né? E vai ficar maravilhoso, né? Se você pegar um timeline é muito legal, eu nunca vi ninguém fazer isso, mas a história da International Drive, ela é gigante. Ela tem você começa a pegar praticamente a parte que ela não tinha nada, né? E depois que ela subiu, se você observar, você tem partes ali, tem uma sorveteria da Häagen-Dazs que ela tá lá desde o dia que eu cheguei. E vou te contar, eu cheguei para tomar um sorvete lá, eu não sabia que eu não aceitava cheque. Não aceitava cheque, aqui não aceita cheque, né? Na época também não aceitava. Aí eu mordi o picolé na hora de pagar, que eu fui pegar o talão para pagar, ela falou, a gente não aceita cheque. E aí? Eu devolvi o picolé. Mordido. E tá tudo bem. Olha, eu sou do tempo, Pavone, que eu cheguei aqui, a gente andava de mapa. Né? Aí olhava o mapa de para baixo, para cima, você passava na 4, daí você via todo mundo nos carros parados, com aquela luz acesa e o pessoal virando Pra onde eu tô indo? Pra onde eu tô indo. Era sobre isso. Eu nunca vim para os Estados Unidos assim, andando de mapa, né? No Brasil eu andei bastante, mas eu lembro meu pai, uma das primeiras vezes que eu vim pra cá, ele falou, você tá ferrado pra andar lá, filho. Aí eu falei, não, já tem um negócio chamado GPS. E a gente alugava o GPS aqui. Isso, exatamente. Era verdade. Mas no meu tempo não tinha, não. E mesmo assim tinha umas presepadas ali, às vezes não estava atualizado. Agora eu ia te fazer uma pergunta, o seguinte. Antes da gente entrar, aí você foi trabalhar, a mulher não apareceu, você alugou o seu imóvel. Mas ela apareceu depois. Apareceu depois. Eu fui trabalhar com eles. Aí foi para trabalhar no turismo. Foi aí que começou a tua conexão com a parte de operação de turismo. Na verdade, assim, eu sempre fui muito empreendedora, né? Eu pedi ao meu pai para lavar o carro dele. E já faturava uma grana. Meu pai tinha um jardim lindo, eu cortava as rosas dele e vendia para ele. Olha, tá vendo, molecada? Para vocês que estão querendo faturar um extra além da mesada, aí, ó a dica, hashtag olha a dica. Olha a dica, tá? Então eu fazia um monte de coisa, né? Como eu viajava bastante, então eu levava coisas para vender daqui, né? Eu sempre tive essa mente, para mim, receber não, eu sempre tive dificuldade. Né? E aí, apesar do meu. Isso é que é legal. Apesar de eu ter sido uma pessoa que o meu pai me dava tudo, se ele não pudesse dar ou ele não quisesse dar, eu dava um jeito de convencer. De fazer acontecer. Tá? E aí algumas coisas se passaram na vida, e uma delas ficar aqui. O meu pai cortou minha mesada, ele queria que eu fosse embora. Ele ficou sem falar comigo, você não tá entendendo. O que essa louca tá fazendo lá? E aí eu falei, eu não vou embora. E eu fiquei, entendeu? Então, eu fiquei. E muitas coisas aconteceram. A gente precisava assim, um livro. Por que você não escreve um livro? Eu tô pensando, já me pediram. Eu tô pensando, tá? Porque tem muita história para contar. Eu acho. Muita história legal de vida aqui. Depois eu vou te apresentar a Maria. É a Maria. Ela faz isso rapidinho para você. Que legal. Aí, vamos lá. Por que você não foi trabalhar com moda? Não teve nenhum momento da tua passagem, da tua trajetória que você entrou no turismo. Você veio para cá, foi trabalhar no turismo. Aí você falou que tem um sonho de trabalhar com moda. Algum momento você chegou a desviar e falou... foi igual ao restaurante? Falou, não vou montar não porque eu tô ferrada? Não, a moda ela veio antes, né? A moda, na verdade, eu comecei a trabalhar quando eu passei de ano direto. Também, tá? Acontece coisa boa. E eu queria trabalhar e meu pai não queria que eu trabalhasse, né? E aí eu fui escondido ao shopping e fazer ficha, pedir para trabalhar no Natal. E nisso que eu fui pedir ficha para trabalhar no Natal, ninguém me dava emprego porque o meu pai era aquela pessoa que ia comigo ao shopping e ficava sentado e eu escolhia as coisas, né, que eu queria comprar e etc. Então eu voltei naquelas mesmas lojas femininas e ninguém queria me dar trabalho. Chocolate, Dimples, na época, Alto Company, olha, tô revelando a idade. Olha, não conta não, não dá marca não, não. E aí, o que aconteceu? Nem existem mais, né? Por não isso. Pode, Não, Aí, o que aconteceu? Eu falei, não, vou numa loja masculina. E foi quando eu fui nessa loja masculina e eles me contrataram
E, coincidentemente, eu namorei o dono da loja durante 4 anos. Uou. E aí, durante esse namoro, foi quando começou esse meu envolvimento. Eles tinham 8 lojas em resorts, loja em shopping. E eu assumi todas as lojas, né? Nossa! E aí, nesse caminho, eu era bem novinha, eu estava estudando ainda. E aí, nesse caminho, a irmã dele, a minha cunhada, que ela é lindíssima e era modelo e trabalhava com moda. Então, eu fiquei muito colada com ela. E resolvi abrir o meu showroom, ótimo, com meu pai patrocinando. Então eu fiz um evento de moda, começou assim, eu fiz um evento de moda em Salvador, no Museu de Arte Moderna. Coisa mais linda, no Forte. Mas peraí, pela timeline aqui, você tinha menos de 18 anos. Tinha menos de 18 anos. Uau, que loucura. E aí, foi assim, o evento da cidade. No dia seguinte, saíram em todos os jornais, jovem empreendedora, que eu fiz. Eu fiz um desfile, eu comprei várias peças de... Não sei se você... Quando você faz... você vai desenhar ou que você vai fazer as peças, você compra em rolo, né? O tecido. São aquelas peças gigantes. E aí, o que aconteceu? Eu comprei tudo aquilo, só que eu não desenhava. E eu não tinha nada pronto. E eu queria fazer um evento, e eu sempre gosto de fazer coisas com propósito, alguma coisa assim. Então, eu contratei um fotógrafo. Teve uma exposição de arte, de fotografias de mulheres que já tinham tido câncer de mama, tá? Então, elas foram todas fotografadas lindamente, né? E houve uma exposição maravilhosa, em preto e branco. E eu trouxe os tecidos, que na época era uma moda de cotton muito grande, e de um tecido que hoje, inclusive, está até em alta também. E aí eu contratei, que eram os meus amigos, super lindos, para enrolar. Eu enrolava eles de tecido. A minha mãe me ajudava. Enrolava os meninos de tecido, tipo grego. E aí o desfile foi feito de tecido, na verdade. Não de modelo de roupa. Entendi. Tá? Para dali as pessoas escolherem o tecido e eu mandar fazer a roupa. Com mais ou menos com o desenho que ela quiser. Mais exclusividade. E acho que isso vem essa minha cabeça sempre de fazer alguma coisa mais personalizada. Sair do convencional. Exato. E aí, no dia seguinte, Pavone, eram assim, todas as colunas sociais. Eu tenho essa foto. De quando eu posto ela no TBT. E aí surgiu vir pra cá. Eu terminei o namoro. Largou do namoro lá, do cara, 4 anos, empresário. E aí vim pra cá. Lá que a gente terminou, veio chorar as mágoas com o Mickey Mouse. Chorar as mágoas com o Mickey Mouse. E aí foi que a história saiu da moda para o turismo. Quer dizer, você acabou encerrando esse capítulo. Bom, não vou mais mexer com isso, deixa guardado dentro do armário. Um dia eu mexo com isso daí de novo. Ou, como você faz muito bem, consome a moda muito bem, né? Porque isso é uma coisa que... eu acho que eu gosto. Eu acho, só um pouquinho. Depois segue ela no Instagram lá que você vai ver, viu? É um show. Aí começou turismo. Isso nós estamos falando no ano de 90, lá vai coisinhas. Mas aí você foi trabalhar de funcionária. Sim. A Manu, que ninguém conhece, tá? Eu que tô aqui, a Manu é a parte esquerda do cérebro dela, ela é a parte direita, as duas não se desfazem, parecem irmãs gêmeas, mas não são. Uma fala pelos cotovelos, é agitada, e a outra tem timidez até para falar oi, mas é um amor de pessoa. Nesse projeto, ela já estava junto quando você começou a trabalhar? Sim, coincidentemente, ela estava na Califórnia, ela estava fazendo faculdade na Califórnia, e daí ela veio para cá. E lembra, não tinha rede social. Então a gente se encontrou por acaso. Não tinha nem Nextel nessa época ainda. Não tinha nada. Isso, minhas contas de telefone eram $800, $1.500 por mês. Essas foram as dores. Entendeu? E o salário não era muito alto. Não, nada disso. Era $7, eram 7,25, 7 alguma coisa, o salário mínimo na época. Tá? Então, assim, ó. Mas o aluguel na época também era $300. Mais ou menos, não era só isso não, né? Mas tinha uns 500 e alguma coisa. Era bem diferente. Era bem diferente. Enfim. Mas nós nos reencontramos aqui trabalhando para a mesma empresa. Porque lembra, a Manuela também é baiana. Nós morávamos bem, estudávamos na escola e etc e tal. A gente é amiga de infância. Então a gente se reencontrou trabalhando para a mesma empresa. Né? Para essa operadora, que era de Salvador. Então, nós trabalhamos. Depois ela saiu, eu continuei. E aí, mas sempre existiu uma amizade, né? Daí a gente trabalhava muito, eu amava, assim, aquilo que eu estava te contando, a gente dirigia caminhão, ia para Miami. E
Conta pro pessoal relembrar. Isso nós estamos falando aí final dos anos 90 e pouquinho. Eram aquelas excursões que o pessoal vinha com um avião fretado, fechado. Era. Desci em Miami, não, já desci em Orlando. Não, desci em Miami. Desci em Miami, aquela muambada. Era, muambada mesmo. Era que, você não tá entendendo. Televisão, olha só, era televisão, micro-ondas. Aqueles som desse tamanho. Era, boombox. Lembra? Era som grande, era som. Toca-fita de carro. Gente, era até micro-ondas. Micro-ondas. As guias levavam, era tudo. Aquele negócio depois foi Blu-ray, Blu-ray, depois o DVD. Não, antes do Blu-ray, o Laserdisc, aquele que era um CDzão assim. Tudo. Mas bicicleta, deixa eu te explicar, e televisão grande, era campeão assim de venda. A gente tinha que levar eles compravam muito. E nós estamos falando televisão de tubo de imagem, aqueles negócio enorme. Era gigante, não é isso daqui. Não, mas eu acho que já era a televisão, ela não era mais televisão de tubo de imagem. Não, ela era menor. Ela era menor. Uma retroprojetor, eu lembro, uma grandona. Ela era menor, mas ela era grandona. Ela não tinha o fundo, né, que você tá falando. Isso. Ela era mais chapadinha. Mas tudo eles levavam. Então a gente descia com caminhão de mercadoria, de mala e tudo. Para load no Para load no avião. Então, assim, eu levei 72 horas no aeroporto porque as malas não couberam no charter. Uau! E era o avião que batia e voltava, né? Sim. Então, assim, por isso que eu te falei, eu tenho muita história legal aqui. Eu vou te falar uma coisa. Eu me lembro dessa época, como é que a gente tava lembrando os nomes das grandes operas? Stella Barros, Tia Augusta. Então, na verdade, você era quem recebia eles aqui. Eu trabalhava para eles, né? Isso. Então, eu trabalhava para essa empresa fazia aqui. O receptivo aqui, a coordenação toda da molecada aqui. Essa empresa que eu trabalhava, ela só operava basicamente o grupo deles. E era uma vez ao ano, só em julho. Então, a gente trabalhava, só tinha trabalho, assim, em loco, uma vez ao ano. Mas era um trabalho insano. A gente operava 52 ônibus, era uma coisa assim gigante. E durante o ano você trabalha na preparação da operação. Isso, né? exato. Em logística. Exato. E assim, durante o período que eles estavam aqui, eu me mudava para o hotel, tá? Com filho, babá, tudo junto. Uau! Ficava hospedada praticamente um mês no hotel deles, que eles ficavam divididos em 3 hotéis. E eles pegavam a suíte presidencial do Hilton. E ficava lá em cima. Eu falo assim, presidencial, gente, não é porque não, é porque pelo tamanho. Então a gente fazia um QG ali, entendeu? E ficava lá trabalhando, entendeu? Então, assim, cuidando dessa molecada toda, dessas cuidando famílias de todo todas. Mundo. Era muito. Viam poucas famílias, eram mais crianças já acompanhadas. Já, né? Já. Eu cheguei a pegar o final dessas excursões, até vou antecipar um pouco essa pergunta. Hoje, igual, vamos colocar aí uma CVC da vida que todo mundo conhece, né? E eu lembro que quando eu mudei para cá, 2012, 13, 14, eu tenho até filhos de amigos meus que trabalhavam como guia. Então, às vezes a gente passava na frente da Perfumiland, aqui descia aquele ônibus com aquelas 60, exatamente. 80. Meu Deus, dava um desespero no outlet, essas coisas todas. Isso acabou, né? Ou diminuiu? Não acabou. O que aconteceu é que durante alguns anos atrás as pessoas começaram a ter oportunidade de viajar, né? Acesso. Era a conversão da moeda. Além da conversão, lembra, essa coisa de você ter internet. Então as pessoas começaram a viajar sozinho. Lembra que você mesmo falou para mim, Fabi, eu compro muito pela internet. Exato. Então as crianças começaram a viajar com os pais. O que antes não acontecia. Os adolescentes, eles vinham a primeira vez quando fazia 13 anos e 15 anos. Quer dizer, quando tinha alguém igual a mim, né? Isso. Que convencia o pai, que enrolava. Mas, se não era só nos 15 mesmo. Só nos 15 mesmo, tinha que esperar até os 15. Então, assim, hoje em dia, não. 15 anos era aqui a Disney, 18 anos Salvador. Pra gente paulista, pelo menos, era isso. Então, pra fazer... Salvador não, Bahia, né? Pra ir pra fazer formatura, Trancoso, Porto Seguro. Porto Seguro. Isso, Porto Seguro, exatamente. Então, assim, o que acontece? Mudou o comportamento. Então, as pessoas, os adolescentes hoje, quando eles vêm pra cá, vêm ainda com 15 anos, mas eles já vieram. Tá? Então, já não é a primeira experiência. Já não é a primeira experiência. Normalmente eles já vêm. Está mais acessível, está mais fácil de comprar, o pessoal está com poder aquisitivo melhor. Olha só, então são algumas coisas. Antes do dinheiro, começa uma coisa que é a língua, né? Então, lembra que de alguns anos para cá, as pessoas começaram a falar mais inglês, a estudar mais inglês. As coisas...
aquela coisa que a gente fala de mistura, né? Você pega na internet e você vê um texto que tem palavras em inglês e texto em português. Antigamente você não podia fazer isso, né? O meu background é marketing, publicidade, não tem nada a ver com moda e com não sei o quê. Com administração e gestão. A gente não podia misturar, né? Se estava em português, o texto é em português ou é em inglês? Entendi. Então, hoje em dia, não. É até... não, é normal, trend, né? você misturar, né? Moda, já ia falar trend, entendeu? Então, assim, é legal, é cool você fazer isso. Mas antigamente não era. Então, hoje as pessoas têm acesso, eles conseguem fazer reserva de hotéis. Antigamente não tinha esse acesso, era mais difícil. Então, companhia aérea. Eu tinha medo também, né? Não falava inglês. Aí vou chegar lá, como é que eu faço? Isso, exatamente. Né? Vou reservar um carro, é tudo diferente. E tudo é comportamento, é evolução. Antigamente você comprava transfer, você contratava transporte. Aí veio o GPS, então você começou a ter autonomia para dirigir. Então você deixa de contratar o cara que dirige, né? A van aqui, como a gente chama. Então, você começou a dirigir. Então, foi mudando o comportamento. Não acabou, entendeu? Eu tenho uma história engraçada. Quando eu mudei pra cá, você me fez lembrar do GPS, nessa época que estava começando o GPS. Eu comecei a trabalhar aqui com Property Management. E aí, o hóspede ligou no aeroporto, falou, tô pegando o carro, não fala um A de inglês. E aí eu, pelo telefone, falei, você faz isso, faz aquilo, pega o carro, pega o GPS, põe o endereço. Aí ele me ligou de novo, porque ele não conseguia colocar o endereço no GPS, porque não sabia usar aquele negócio. Resumindo, ele demorou 3 horas para vir de lá para cá, ficou dando a volta. Aí já era tarde, ele pegou um táxi, pagou o táxi para levar ele, porque ele não conseguia usar o GPS na época. E nós estamos falando de 10 anos atrás. Opa! Que doideira. Quando a gente começou com a empresa de Vacation Homes, eu cansei de levantar de madrugada, porque só tinha Transbrasil na época que descia aqui, né? Então as pessoas saíam de Miami para cá e eles se perdiam na Turnpike. Quantas vezes eles paravam, me ligaram da Turnpike, a polícia ligando, porque pedia pra polícia ajudar. E daí a gente tinha que sair de casa, ou eu, a Manu, pra encontrá-los, porque antigamente as casas, você não ia direto pra casa, você tinha que passar num clubhouse, num escritório, pra pegar dentro de um box, aquela história inteira. Então, assim, é muito legal, porque eu vi a evolução de muita coisa, de todos os negócios, de muitos business aqui dentro. Que loucura isso daí. E nessa época que você chegou, vamos puxar por um assunto aqui mais chatinho aqui. Me conta. Tinha bastante brasileiro nessas operações aí, quando você chegou aqui em 90 e pouco. Como é que era essa comunidade brasileira? Era bem pequena. Dava para contar nos dedos? Assim, contar nos dedos eu não sei, porque tem sempre aquelas pessoas que você não vê. Exato. Né? Você não tem contato. Mas era uma comunidade menor, tá? Jovem, bem jovem. Nessa época, acho que não mudava a família como acontece hoje. Já as pessoas mais velhas com os filhos, né? Então, você tem uma ideia. Todos os meus amigos que eu tenho há 30 anos, 30 e poucos anos, chegaram aqui jovens, né? Tipo, com 20 anos, 18, 21. A gente não podia nem entrar na balada. Para trabalhar mesmo, para fazer um intercâmbio, muita entender. gente estava estudando, né? Eu tenho uma Mariana, por exemplo, que a gente é amiga dela desde quando eu cheguei aqui. A Mari chegou, ela estudava, fez faculdade aqui também. Então, assim, e depois ela seguiu a mesma profissão. Eu fui abrir uma empresa, nós viramos concorrente. Então, a gente dá super bem. Era uma como que eu posso falar? Era um público diferente. A cabeça era diferente. Bastante diferente. Entre vocês, havia uma sinergia. Sim, uma união muito grande. A gente fazia tudo junto. Se ajudavam. Bastante. Isso é legal. Bastante. E outra coisa, lembra? Nós crescemos. Então, a linha do tempo, nossa, ela foi criada um vem do outro. Né? É diferente hoje aqui, as pessoas se encontram e você acredita no que ela te diz, da onde ela veio, o que ela fazia. Você entendeu o que eu tô falando? E receta, e o cara entrou aqui e recetou, né? Você entendeu? Ao contrário, então assim, de verdade os meus amigos, a gente não se encontra o tempo inteiro hoje, né? Os filhos vieram filhos, casamento, todo mundo casou com os filhos, etc. Alguns filhos são amigos, fizeram os colégios, estudaram juntos, etc. Mas quando a gente se encontra,
parece que a gente nunca se perdeu, entendeu? Ou se afastou. É uma amizade muito verdadeira, muito profunda. O que eu falo que hoje é tudo muito raso. Isso é verdade. Entendeu? Eu não quero te interromper, não, porque teu raciocínio está perfeito. É isso mesmo. É raso demais. Sobre isso. É sobre isso. Então, como vocês... um acompanhou a trajetória do outro, tem um respeito muito grande. Cada um tem o seu sucesso, cada um tem o seu espaço. Não é essa competição maluca desrespeitando que hoje a gente vê em algumas situações. Assim, eu quando cheguei aqui, eu não sabia nem o que era papel. Tipo, você tem papel? Eu falei que é papel, gente. Documento. Você tem Social Security. Pra quê? E assim, eu fui tão abençoada porque eu realmente, que eu te falei, eu não fiz planos para vir para cá. E eu casei, foi meu e casei de verdade, de casamento, e foi aonde eu recebi o meu green card e eu demorei anos para, eu não apliquei porque eu não sabia nem que tinha que fazer isso. Que loucura! Não sabia. Então, assim, eu apliquei, continuei. Depois de uns anos casado, eu tenho direito? Ah, é? Tipo assim, eu apliquei, mas eu não casei. De novo, eu não sabia que existia green card, não sabia o que era Social Security. Eu recebia a mesada do meu pai. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, eu era tudo muito fun. Eram outras épocas. Eram outras épocas. Então, assim, eu era estudar, era aquilo. Eu trabalhava com amigos da família. Né? Foi uma outra situação, mas eu passei perrengues, roubaram tudo na minha casa, meu pai falou... Era essa a minha próxima pergunta. E aí, como é que foram esses perrengues aí? Isso não é só de coisas lindas que a gente vive na América. Não. Eu passei... Eu acho que esse foi o maior perrengue que eu passei. Eu dividi, eu tinha uma amiga minha, aqui eu vim pra cá, ela tinha um roommate, ela casou, e ela falou, você fica no meu lugar, porque aqui tinha muito isso, né? Você morava com os roommates, e ela tinha um roommate. Não, ela morava sozinha, desculpa. O namorado dela tinha um roommate. Só que pra ela casar, o cara sair, ela tinha que colocar alguém. Senão não fecha as contas no final do mês. E aí, quem foi? Eu, né? E o que aconteceu? Um dia eu cheguei na minha casa e tinham roubado tudo. Meu passaporte, minha passagem, minhas roupas, minha bolsa, tudo meu. E aí eu liguei pra quem? Pro meu pai. Claro. O meu pai. Pai, eu fui roubada. Ele falou, você tem perna e braço. Se vira aí. Você se vira. Porque, caso se você quiser, você volta. Eu mando sua passagem de volta. E aí, pergunta se eu voltei. Nada. De jeito nenhum. E descobriu quem que roubou tua casa? Alguém, somebody else ali, não foi nada, não foi um menor roommate, ideia, não foi nada. E eu fiquei, daí eu fui trabalhar e aquilo que eu te falei, era tudo muito legal. Eu trabalhava muito, Pavone, eu sempre trabalhei muito. É a vida do imigrante mesmo que chega pra cá. Você já tem na tua natureza, isso daí já deu pra sentir aqui, que é uma pessoa que não fica parada em momento nenhum. Né? Já tem esse viés. Agora veio pra cá com toda a disposição do mundo, já falava inglês, Sim. Né? Desapegada de passado, de Brasil, família, quer ir para frente, prosperar, é a junção para dar certo, junta a competência com o momento certo, né? E aí, em que momento, então, que vocês resolveram fundar a Kalu? Até então, você trabalhava... Então, eu trabalhava para essa empresa, exatamente. Isso. Eu trabalhava na empresa de turismo, né? Que a gente fazia essa mesma coisa que eu faço hoje, um formato menor um pouco. Mas eu lembro, eu era pressionada, né, pelo meu pai. Você vai voltar, o que você vai fazer? Eu não investia com essa cobrança, né? Eu não investia em você, pra você ficar aí assim, aquela coisa. Nossa. Ficar dirigindo caminhão pra carregando avião, né? Não, meu pai infartou o dia que ele veio me visitar aqui, que ele me viu loading um ônibus de um grupo, botando mala. Eu achava o máximo. Chegou à noite, ele infartou. Por que você gosta de gente, né? Eu tava achando o máximo. E então, assim, meu pai falou, você volta, você vai, né, vai fazer alguma coisa. Daí, o Manuel, que era o português dono do Camilas, que foi quem inaugurou o Camilas, quem fundou o Camilas. E o Manuel era um cara um homem muito inteligente, muito legal. Esse eu não tive a oportunidade de conhecer. Fera, tá? E ele era muito engraçado. E eu ficava muito lá no Camilas, né? E conversava muito com ele. Ele falava pra mim, o que você tá esperando pra abrir a empresa de vocês? Né? É dinheiro? Eu falei, não é dinheiro, não sei. Então, assim, até porque quando você trabalha com prestação de serviço, não é muito investimento. O investimento é seu trabalho, né? O seu tempo, é conhecimento, seu tempo, seu suor. E
E aí começou aquela pressão, eu liguei pra Manu e falei, vamos abrir a empresa? Né? Eu me lembro como se fosse hoje, eu morava no Hunters Creek, eu tava indo na Johnny Young e ela falou, mas se a gente quebrar? Eu falei, porra, a gente nem abriu, até já vê que ela trabalha com financeiro, já né? Não, é ela o perfil dela, ela já vai lá, tá, e o problema? Qual é o plano B? Aí eu falei, quebrar, eu falei, 50-50, se você pensar assim, a gente nem abre, exato. Né? E aí foi muito bom, nós abrimos a Kalu em agosto do ano de 2000, e aí começou nossa primeira aventura, Setembro 11. É isso que eu ia falar agora. E aí, você pegou esse BO também? Peguei. Foi até arrepio. Imaginando, acabou de abrir empresa. Eu tenho PhD em crise, né? Pô, você tem algumas, né? Amor, tenho. Essa eu tenho. E assim, eu tenho. Já tá no meu DNA, já nem me abala mais. Essa ali foi a primeira, viu? E recém-aberto, estrutura pequena e fechou tudo. Na verdade, o que aconteceu? A empresa continuou, eu trabalhava, olha que louca, eu dividi com ela, né? Ela foi trabalhar um part-time, eu fui trabalhar um part-time, mas durante o dia, a gente mantém a operação, porque eu nunca gostei de trabalhar de casa. Eu queria trabalhar no escritório, a gente já tinha uma estrutura, né? Então, o que aconteceu? Eu consegui um trabalho na Polo Ralph Lauren, ali no Bells. Lembra que chamava Bells? Isso. Você não pegou Bells? Não peguei Bells. Então, ali na International Drive, onde tem aquelas lojas indo para Perfume Land, ali chamava Bells Outlet. Era um outlet. Né? Isso, um outlet. Onde tem o Texas do Brasil ali. Exatamente. Ali tinha uma loja, exatamente ali, que chamava Polo Ralph Lauren. E era uma loja linda, gigante. Eu entrava 2 horas da manhã ali para receber mercadoria. O teu part-time era de madrugada? Era de madrugada. Mas tu é doido. Então, eu trabalhava 2 horas da manhã, eu entrava, eu me lembro que era um frio, eu passava no Circle K ali da esquininha, pegava um chocolate quente, e daí amarradona pra Polo Ralph Lauren. Que hora que você dormia? Então, eu de manhã, Manuela, eu saía da Ralph Lauren e eu ia direto pra Kahlúa. E ela ia trabalhar em outro lugar de manhã, ela ia ao shopping. Quando ela vinha, eu ia pra casa dormir. E a Júlia? A Júlia, acho que não era nascida. Essa época ainda não? Não. A Júlia veio depois. A Júlia era nascida? Não, peraí, calma. Já era, sim. Já era. A Júlia nasceu a Júlia nasceu em 1998. Então. Ela já era nascida. Uau. Eu já estava casada de novo. Ih, caramba, meu. Mas aí durou pouco tempo, tá? Durou pouco tempo. Eu saí, eu trabalhei, mas assim, o importante é que as pessoas saibam, Pavone, que e quando eu falo assim, eu não tenho história triste, mas o fato de eu ter sido uma pessoa abençoada, de ter tido uma família com condições financeiras, eu larguei tudo sem drama, tá? As coisas pra trás. Por exemplo, quando eu tive filho, meu pai queria por tudo. Eu tinha babá, enfermeira, era tudo que ele queria que eu ficasse no Brasil. E eu nunca troquei o certo pelo... Eu sempre troquei o certo pelo duvidoso. Pelo incerto. Pelo incerto. Você entendeu? Pelo risco, pela vontade. Mas isso eu acho que é alguma das coisas que está no sangue do empreendedor. Do empreendedor, né? Não sei o que é. Essa fissura diferente ali. É exatamente isso. Será que dá? Bora, vamos fazer. Isso é gostoso demais, né? Então, assim, eu fui, achava o máximo trabalhar na Polo de madrugada, receber aquele caminhão, um monte de mercadoria. Eu gostava de tocar, lembra? Eu gostava de moda. Então, pra mim, eu tava conseguindo estar perto de uma coisa que eu gostava. Mãe, esposa, empresária e funcionária. E fazendo bico, tá? Olha só, gente, olha da onde a gente tá tirando essa pessoa aqui. Aí. E ainda ia pra minha academia, tá? E aí já nessa época já malhava. Sempre. Eu comecei a minha vida de academia aos 13. Eu nadei desde os 10. Aí academia eu comecei aos 13 anos. Meu Deus, legal. Eu acho mó barato que a gente se cruza nas academias aqui. Ela tá com a filha, tá com o filho. Verdade. Todo mundo lá, e todo mundo malha. A filha dela também, toda hora lá, 6 horas da manhã, tava lá na academia. É verdade. Aí me conta um pouco, peraí, vamos lá. Aí começou a Kahlúa. Agora, conta o que é a Kahlúa pro pessoal entender. Então gente. Vamos lá. Kahlúa, gente, não é o drink. Chega de contar a história. Não é o drink, hein? Não é o drink, exatamente. Bom, então tá, eu abri a Kahlúa, eu já tinha o tal do papel. E não é nome de bar também. Não, também não. Não é nome de bar, não é nome de drink. E assim, fiz numerologia, tá?
Com licença, fiz numerologia. Tudo tem alguma coisa. E enfim, nasceu a Kalua, que significa trabalho árduo entre dois amigos. Entre amigos, desculpa. Tá? Isso. Errei, porque o árduo vai levar comigo enquanto não a Kalua existir. Eu quero saber que dia vai chegar o trabalho fácil entre amigos, entendeu? Maria. Então assim, ele tem dois significados essa palavra e o outro é a sombra do coqueiro. Mas descendência de onde vem isso? É havaiano. Havaiano, ok. Tá? E enfim, então assim, a Kalua começou, né, em 2003. Eu falo, Deus fecha uma porta e abre outra. Em 2003, nós recebemos um sistema de reservas online, que foi o primeiro sistema de reservas que entrou no Brasil. 2003. Tudo que você vê agora de fazer uma reserva online e ela existir de verdade, nós somos a primeira empresa a fazer. A tecnologia não era minha. Existia uma empresa, existe ainda, na época era a Torico Holidays, foi uma empresa que começou numa garagem com dois amigos que queriam abrir, de Tel Aviv, que queriam abrir uma empresa para ter papel, para tirar documento. Sim. Hoje é uma empresa de capital aberto. Caramba, gente. Tá? E eu sempre fui essa pessoa, né? Falante de relacionamento, enfim. Fui nessa empresa, uma outra empresa brasileira que trabalhava aqui, eles fecharam, quebraram, eles precisavam de alguém, porque eles queriam entrar no Brasil, né, ou continuar no Brasil, mas eles precisavam de uma empresa brasileira, eles não falavam a língua, não conheciam a cultura e tinham um problema de pagamento, né, porque hoje é diferente, a forma de pagamento, enfim, a facilidade. Antigamente não dava. Então, eles deram pra gente a tecnologia, que é hoje, em qualquer negócio, o maior investimento, né? E eu, sinceramente, eu não sei onde eu estaria ou se eu estaria se eu tivesse que ter feito todo esse investimento, né, nessa tecnologia. Entendi. Nós fizemos, tá? A Kalua tem 24 anos, eu devo ter investido, sei lá, mais de 7 milhões, porque eu tive que fazer conta na pandemia para saber se fechava ou se continuava. Isso sem correção, tá? Sem hora de trabalho, nada disso. Só de dinheiro, tecnologia. Então, assim, nós recebemos essa tecnologia e pra gente foi um divisor de águas. Porque no momento desde 2003, quando tá tudo começando, você poder passar pro teu lojista lá no Brasil, que ele pode fazer reserva online. Olha, era engraçado porque eles não acreditavam. Então eles ligavam para o hotel para saber se existia. Gente. Era assim, porque demora 3 segundos, 4 segundos. Era uma coisa muito rápida, né? Só que não funcionava desse jeito. Enfim, houveram alguns desafios, né, por aí. E outra coisa, tem aqueles desafios que não são programados. Ou seja, teve swine flu, teve quebra da VASP, da Varig, de alguns clientes que trabalhavam com a gente. É verdade. Que eu tive que mandar fechar hotel, botar passageiro para fora, grupos inteiros de 700 pessoas. Então, assim, tem muita estrada. Como é que é? Você teve... A companhia quebrou no Brasil e você teve que chegar no hotel e falar... Sai todo mundo. E o que esse povo foi fazer? Não, o que aconteceu? Nós tivemos que chamar os pais, novamente, os diretores das escolas, e eles tiveram que pagar novamente. Tá. Mas é uma decisão muito difícil, né? Porque você imagina, você tem crianças, adolescentes desacompanhados. Não é fácil, entendeu? Uau! Nem tudo são flores. Não tem, né? Mas, e aí você tem que separar o sonho da realidade. Então, assim, pra gente foi muito bom. Voltando pra Kalua. A Kalua, eu tava falando pra você, a Kalua nasceu como uma operadora de estudantes, né? O que é uma operadora, Fabi? Nós éramos responsáveis para preparar toda a experiência de viagem dos adolescentes quando vinham para cá, tá? Então, a gente faz até hoje a contratação dos hotéis, de transporte, de parques, de aéreo às vezes, aquele dos negócio, passeios, a Estela tudo. Barros vendia lá, ela comprava de você organizava todo o pacotão aqui para eles faziam normalmente, o roteiro já chega pronto pra gente. O que eu tenho que fazer? Orçamento. Isso. Né? Então, transfer de chegada, assistência, maleteiro, refeição, tudo que você puder imaginar. Né? E a operação em si, desde a hora que eles chegam. Distribuição, acompanhamento para hospital, ou seja, acontece milhões de coisas. Né? Então, a gente fica à disposição. E é um trabalho que ele não termina, porque
Por exemplo, a gente já está trabalhando, os grupos foram embora em julho, a gente já estava trabalhando os grupos de janeiro, de outubro. Então, você está constantemente trabalhando nessa operação. Ou para chegarem, ou depois que eles forem embora, você já começa novamente, né, trabalhando. Enfim. E aí veio o que a gente chama de FIT, que são passageiros individuais, tá? Que a gente começou a trabalhar vendendo através dessa plataforma. E aí, ao invés de vender só hotel em Orlando, foi quando a empresa voou, que eu não sabia nada, nem o que era, sei lá, overtime. Nunca tinha ouvido falar nisso. Porque eu não recebia overtime, né? Quando eu trabalhava para os outros. Exato. Tive que começar a mais conhecido como hora extra. Hora extra, exatamente. E aí, gente, eu tive que começar a pegar todo dia a minha pastinha e ir para o meu contador. Para entender sobre direitos trabalhistas, entender como funcionava. E aí você estava com milhões um monte de funcionário, um monte de coisa. E daí a empresa cresceu, eu vou te falar, o banco veio, American Express, as empresas que a gente trabalhava, porque a empresa ela cresceu mais de 700% em 3 meses. Por causa da tecnologia. Da tecnologia. Que loucura. Que loucura mesmo. Isso você trabalhando nessa época só mercado brasileiro? Só mercado brasileiro. Uau! Só o mercado brasileiro. Aquilo que eu te falei, eu cheguei a operar, a receber aqui 8 mil adolescentes em 45 dias. Porque a gente trabalha com o Brasil inteiro. 8 mil? 8 mil seres humanos, adolescentes. De 14 a 16 anos? De 14 a 13 a 15, né? De 13 a 16 tinha. Porque lembra, eles vinham para comemorar os 15 anos aqui. Se você tem 8 mil adolescentes para fazer a gestão, qual o tamanho do staff que você tem para controlar tudo isso daí? Assim, muito grande, a gente trazia sempre do Brasil e contratava aqui também aquilo que eu te falei. A gente se muda de mala e cuia pro hotel, né? E fica lá. Porque é 24 horas, porque essa molecada, eu já tive 16 anos, já fui viajar com a turma de escola. Não é fácil. Ninguém dorme. Não, ninguém dorme, aí tem aquela coisa de fazer ronda à noite. Ah, mas eu vou te falar. Os meninos para um lado, os meninos para o outro. Mas não, tem nada de. Tá todo mundo junto, tem nada de para um lado e para o outro. Tá todo mundo junto e misturado, entendeu? E assim, eu fui uma passageira que dei trabalho. Eu viajei com a minha amiga, minha companheira de quarto. Bom que você tinha expertise. Total, entendeu? Total. Eu sempre fui muito calorenta. Eu botava ar-condicionado no talo e brigava com as minhas companheiras de quarto, porque elas queriam. Tava dizendo que tava frio e eu só deixava no frio. Então, assim, você não tem noção. Acontece de tudo nesse mundo. Mas, enfim, a gente começamos a trabalhar com o departamento, a gente fala de tecnologia, né? Reservas online, que chama Booking Engine, é um sistema. E chegamos a ter mais de 700 mil hotéis na nossa plataforma antes da pandemia. Antes da pandemia. Até a pandemia, nós tivemos mais de 700 mil hotéis dentro da plataforma no mundo inteiro. Que loucura. E daí, em 2014, antes da pandemia, surgiu a Intel, surgiu a empresa de transporte, enfim, foram surgindo algumas coisas, né? E foi interessante, até para fazer um paralelo com isso daí, essas outras empresas que você acabou criando, eu achei interessante que você me contou, que você criou essa empresa para suprir uma falta de comprometimento com os teus parceiros, isso, né? Para resolver problema. Para resolver problema. Na verdade, assim, o que aconteceu? As coisas. Existe uma evolução, né, natural do negócio, graças a Deus. Amém. E então, assim, as oportunidades foram surgindo ou foram criadas, né? Por quê? Primeiro foi o transporte. Lembra que eu te falei? Antigamente não tinha GPS, nada disso. Então as pessoas contratavam muito serviço. As vanzinhas. As vans. Então o motorista, que era subcontratado com a outra empresa terceirizada, ia buscar o nosso passageiro. Só que acontecia? Eles faziam um schedule, que é os horários entre um passageiro e outro muito apertado. Então, o que acontecia? O passageiro chegava, o cara praticamente era jogado no hotel, sem, assim, desce rápido. E a gente recebia reclamação de que não ajudava a pegar uma mala, não explicava, era sempre com muita pressa, entendeu? E também ainda tem, o cara é turista, ele tá no tempo dele, ele tá viajando, você marca às 8, ele chega às 8h20, também tem isso, né? Você tem que ter uma margem ali. Tem que ter uma margem. Então, assim, e era sobre volume. Então, as pessoas reclamavam muito sobre isso, né? Eu falei, olha, sabe de uma coisa? A gente lutou muito para chegar até aqui e fica muito difícil você prestar serviço dependendo de outras pessoas. Sim, com a mesma qualidade que você entrega. Com a mesma qualidade. Então, não dá, né? Eu falei, bom, então vamos criar o nosso transporte. Então, ao invés de colocar, 40 minutos ou 1 hora entre um serviço e outro, a gente colocava muito mais. Eu tinha autonomia para isso, essa decisão era minha.
E fechava a conta do mesmo jeito. Do mesmo jeito, claro. Aliás, na verdade, era uma receita. Ainda virou uma outra receita para a empresa, né? Além de você resolver uma dor, eu acabei trazendo novas oportunidades, outros clientes que não trabalhavam comigo, que passaram a trabalhar porque sabiam que o transporte era próprio. Então, na verdade, foi bom para todo mundo, foi win-win, entendeu? E aí montou a Intelli também. E aí, em 2014, nesse mesmo propósito. A gente tinha muita reclamação, Pavone, porque na época, lembra, hoje, há alguns anos, a Vacation Homes tem tecnologia. Mas quando nós começamos, a tecnologia era zero. As pessoas alugavam as casas no escuro. Calma. E aquelas casas que eram, tipo assim, tudo que sobrou da casa dos ingleses. Exatamente. Né, eles jogavam ali na casa de veraneio. Entendeu? Uma parede de cada rosa, abacaxi, flamengo. Aqueles negócios do Tony Bahamas, assim, de palmeira. Tony Bahamas. Você não tá entendendo. Eu comecei a trabalhar nessa, eu lembro, minha amiga. E aí era assim, ó. Terrível. As pessoas não podiam escolher a casa. Eles botavam muito sofá-cama. Olha que louco, né? Botavam muito sofá-cama que contava como cama. Então as pessoas brigavam por isso. Vendia por categoria. Você vai pegar um apartamento de 3 dormitórios. Você não escolhia. Casa de 4 dormitórios. Pronto, mas você não sabia nem onde era. Era loteria, tá? Então, assim, a gente tinha muito problema, muita reclamação. Eu lembro uma vez um hóspede chegou na casa e a proprietária, meio budista, ela tinha decorado com coisas budistas, e aí chegou um muçulmano. Não entrou na casa. Lógico que não. Não entrou. Não pode. Não pode. Que loucura. Mas então assim, a gente... Aí você resolveu esses dois problemas. Daí veio, então, a Vacation Homes. Apareceu a Intelli, que aí também, de novo, a gente tem completamente autonomia de fazer um upgrade, de ter o que você está entregando, entendeu? Para o cliente, né? Aí, vamos lá. Então você trouxe a tecnologia para dentro da tua empresa, mas a tecnologia, ela abriu para todo mundo. E a tecnologia, ela acaba virando uma concorrência grande para você, porque as pessoas acabam dando um bypass na agência e indo direto. Como é que você resolveu esse problema? Então, existe ainda algumas pesquisas. A gente trabalha com o mercado, o nosso principal mercado ainda é a América Latina, né? Brasil e outros países da América Latina. O que acontece? 70% do mercado ainda trabalha através de operadores e agências de viagens. Uau! Tá? É um número grande. Muito grande. Então a gente tem um tempo ainda. E fora isso, assim, eu sou uma pessoa que eu escutei um colaborador meu falar que eu sou insuportavelmente positiva. Ele falou, adoro. Eu postei, eu falei, gente, eu não sei se isso é elogio ou não. Ele falou pra mim, você é insuportavelmente positiva. Eu falei, gente, vocês podem me explicar se isso é um elogio, é uma crítica, né? Foi muito engraçado, foi bem polêmico esse dia. Adorei. E aí, eu tento estar junto com aquilo que pode ser virar uma ameaça, né? A gente tem que trazer para dentro, né? Então, assim, existe, né? Mas também, se você parar para pensar, abre portas para a gente também ter uma comunicação B2C, né? Também facilita. A concorrência é uma coisa que ela é saudável. Ela é que nem em social media, ela é saudável. Ela vai deixar de ser se você não souber usar. Como, né? Então, é sobre isso, né? Vai ter sempre aquela pessoa que precisa do seu serviço. E cresceu o turismo em si, né? Sim. As pessoas viajam mais. Muito mais, né? Muito mais, principalmente depois da pandemia. Exatamente, era essa a minha pergunta. Então você passou pela crise de 2001, que tudo parou. Dá uma resumida aí, como é que foi a crise amor, eu até esqueci. Eu esqueci. A gente acabou pulando ali. Mas não, a gente teve... Recém-inaugurada com filha... Com tudo. Mas aí, olha só a oportunidade. A gente começou a vender a Europa. Eu não vendia. Não só Disney. Não. Teu negócio com a Disney e Universal veio depois? Veio depois. Meu contrato com a Disney... Assim, eu já vendia o destino. Tá? No caso, Orlando, Miami, Nova York, etc. Quando veio o Setembro 11, a gente começou a vender a Europa. Né? Porque as pessoas começaram a viajar para a Europa. Os Estados Unidos estão praticamente fechados. Exato. Né? E todo mundo com medo de explodir tudo. De medo, etc. Então a gente começou a vender a Europa. Para a gente foi uma grande oportunidade. Né? Tanto que até hoje, apesar de ser uma empresa americana, da gente morar aqui na Flórida, tem meses que o nosso destino número 1 é Itália. Que loucura. França. Entendeu? Só para o pessoal entender, ela é uma operadora aqui nos Estados Unidos que vende para o brasileiro Itália.
Um caminho legal, parabéns. Você entendeu? Então, assim, a gente vende Dubai pro brasileiro. É verdade. Que acontece? Aliás, é um produto que você tem trabalhado bastante tempo em Dubai. Desde 2008. Cheguei lá, Burj Khalifa não era nem construído ainda. Olha só, e hoje é um paraíso aquilo ali. Mas olha só, Pavone... E ela faz uns eventos muito loucos, que ela vai dar uma palhinha, mas ela levou as mulheres empreendedoras, não foi? Acho que primeiro que você levou para lá. Em 2021. Isso, levou para lá e foi um sucesso aqui, gerou uma ciumeira aqui na cidade. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Mas vamos lá, volta. Mas enfim, quando a gente... O que acontece? Voltando para a tecnologia, né? Você parte do princípio que ela me ajudou muito, porque sem tecnologia eu não teria, talvez, sobrevivido à pandemia. Foi com a tecnologia, durante a pandemia, que eu consegui integrar com empresas de Dubai, do Middle East, tá? Em si, empresas da Europa, empresas do mercado doméstico. Por quê? Eu não trabalhava com o mercado doméstico. Só que os portos estavam fechados, né? A gente não recebia turista aqui. Exato, então, eu tinha que vender para o mercado doméstico. Então, assim, foi, na verdade, uma grande oportunidade pra gente. E foi uma época que estava todo mundo cheio de grana, viajando pra cá, pra caramba. E outra coisa, lembra que o Brasil tem o Brasil é muito frágil, né, economicamente falando. O que acontece? E eu trabalho com uma coisa que é totalmente vulnerável, né? Então, dólar subiu, para de vender. Isso. Né? Alguém falou alguma besteira, político, para de vender. Eleições. Para de vender. Copa. E para de vender eleição no Brasil e aqui. Exato. Tá? Que é o momento que nós estamos agora. Então, assim, eu vivo nessa roda gigante, literalmente. Entendeu? Então, assim, você tem que ter opções de coisas diferentes, pensando na sazonalidade, tá? Ok, janeiro a gente vende neve. Fevereiro, a gente vai vender o quê? Então, você tem neve, você tem praias. Mas praias estão aonde? Quem compra? Então, Onde eu vou nesse público? Você tem que fazer uma curadoria, um estudo de comportamento de mercado, de produto muito grande. E é uma delícia, tá? E é legal porque você tem que ir lá, né? No lugar, em fevereiro, conhecer o que você vai vender. Essa é a parte chata do turismo, né? Essa é a parte chata. Aí o pessoal olha no Instagram, o pessoal olha no Instagram, Fabi, mas ela não para em casa. Ela tá trabalhando, coitadinha. Mas às vezes é coitadinha, tá? Às vezes, vou te falar, quando desliga, quando ninguém sabe que eu tô deitada, morrendo de dor na coluna, cansada, com saudade dos filhos. Pegou aquele voo que atrasou, era executiva, virou poltrona 39. Tomou remédio pra dormir antes do avião subir, depois perdeu o voo, porque ficou sentada esperando. Essa parte a gente não posta no Instagram, né, Fabi? Pois fiquei lá sentada esperando o voo dormir, porque já tinha tomado o remédio. E aí o voo foi cancelado e me largaram lá na sala de embarque. Que delícia! Tem muita história, Pavone. E a crise de 2009 atingiu muito o teu mercado? Porque o americano ficou sem grana? Não, pra mim não. Graças a Deus. O brasileiro até foi bom, né? Porque o brasileiro foi maravilhoso. Teve mais oportunidade. Isso é o bom de você dentro, e aí, de novo, é uma experiência, né? Eu era casada na época e foi uma crise muito nacional, né? Falando assim, eu trabalhava com o mercado internacional. Então, é o bom de você diversificar, né, o seu income, né, de ter de lugares diferentes, de mercados diferentes. Exato. Porque quando tá crise em um, o outro não tá. E não é só falando em crise, né? De forma positiva. Às vezes são férias em um lugar, feriado em um lugar, mas não é no outro. Porque quando é feriado no Brasil, a gente não vende. Então, eu conto com o quê? Com as vendas que tem aqui. Imagina carnaval. Eu passo o carnaval inteiro sem vender. É verdade. Entendeu? Mas então eu tenho que contar com as vendas do mercado doméstico, do Middle East, etc e tal. Ou isso daí. Forçar a venda antecipada de alguma coisa para ela estar sendo realizada naquele momento de baixa temporada, entendeu? De venda. Uma pergunta que me deu agora de curiosidade. Como é que você se comunica com o teu vendedor lá do Brasil para ele ter acesso a todo esse conhecimento hoje? Tudo tecnologia. Tudo tecnologia. Você vai abastecendo um sistema de vocês. É integração. Tudo. Hoje em dia, eu tenho pouquíssimos... Aliás, eu não tenho, na verdade. 100%, a nossa empresa ela é 100% tecnologia. Você não tem um representante da Calua lá que vai bater de porta em porta, falar, você tem que trabalhar comigo, hoje a gente vai ter... Nós vamos lançar isso, fazer aquilo. Eu tenho hoje pessoas no Brasil, de executivo de conta, mas é para manutenção, ou para trazer... Por exemplo, existem muitas feiras no Brasil, ou no mundo inteiro, né? Mas hoje, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, ó.
a gente, como empresária, tá? A gente erra, né? Mas a possibilidade hoje de você acertar, ela é muito maior porque você trabalha em cima de base de dados, né? Então, assim, antigamente era só no feeling. Né? Eu acho, eu tô sentindo, eu tô sentindo. Né? Hoje, me falaram, né? Me falaram, eu tô vendo. Né? Tudo bem, isso ainda conta. Mas você hoje para tomar decisão, eu sei quem são os meus 10 maiores clientes, o que eles compram. Né? Então, você tem dados. O consumo dele, os hábitos dele. Isso, os hábitos, o comportamento. Então, isso tudo faz muito mais fácil, né? Então, assim, a minha ponta lá no Brasil, quando ele vai visitar um cliente, ele já fez a leitura, o raio-x inteiro daquele cliente. E a gente vai falar de estratégia, né? O que a gente pode trazer para aumentar as vendas? Qual o seu cheque? Quanto por cento da sua empresa você compra comigo? 3? Pode virar 10? O que a gente precisa trazer? Qual o produto que eu preciso trazer que você não compra da Kalua? É porque eu não tenho ou porque tá caro? Eu não estou com preço competitivo, entendeu? Então, é muito trabalho, tá? E você criar todos esses produtos também, porque não é um negócio simples assim, né? Como é que eu faço para o cara aprender a vender isso daí? Esse é que é um assim, tem muita feira, né? E a própria concorrência é legal, porque você falar de Expedia. A Expedia hoje tem uma parte de divulgação, de branding gigante, né? E de promover destinos. Mas nem todo mundo é cliente de Expedia. Então, eu aproveito, surfo a onda dele de promover lugar XPT e vendo do meu jeito. Que é o 70%. Que é, exatamente. Deixa ele com os 30 dele e fica você entendeu? com E tá 70. tudo bem. E ele ajuda você a vender. E o advento do Airbnb? Porque a gente falou da Expedia, depois veio o Airbnb também. Então, mas o Airbnb pra gente foi também muito bom, né? Até para você, operador, ajudou bastante. Pra gente do mercado de real estate, de vacation home, foi fantástico. Não, pra operadora, não. Porque, assim, se eu fosse só operadora e não tivesse a empresa de vacation homes, eu teria perdido uma porcentagem. Isso. Muito pouco ainda, tá, Pavone? Porque hoje 10% ainda do mercado do brasileiro consome vacation homes. O que é legal, pouco, tá? Né? Mas tem subido. É bom. Não, subido. Mas isso é maravilhoso, porque você tem ainda espaço de crescimento, né? É diferente de Europa hoje. 10% do Só teu 10%. público? Do meu público, não. Do mercado de vacation do brasileiro, do mercado de vacation home, só 10% é brasileiro. Uau! O que isso é positivo, se você parar para pensar, porque você ainda tem ainda o mercado para desenvolver, e está voando. Subiu, porque as últimas vezes que eu vi esses números, a gente estava em menos de 5%. Entendeu? E isso é maravilhoso, está crescendo muito. Isso é um trabalho que a gente faz e que social media faz. Exatamente, ajuda muito bastante. Muito bem, entendeu? Para tudo, para o investidor e para o usuário. Para aquela pessoa que quer uma experiência de viajar, de viagem, quer experimentar uma coisa nova, quer viajar, quer salvar dinheiro, quer privacidade, quer exclusividade, né? E também quer experiência. Eu escuto muito do lado daqui, você vai poder confirmar para mim se é ou não, mas muitos dos meus clientes aqui, eles falam, é mais barato eu vir para cá do que viajar para Salvador, para um paulista, por exemplo. Opa! É mais barato do que ir para um Clube Med e o cara vem para Disney. Verdade. Ainda tá assim nesse ponto. Que loucura, gente. Tá, o turismo no Brasil é muito caro, né? Porque, infelizmente, no Brasil, as tarifas elas são com base em dólar. Apesar deles venderem em reais. Né? E você tem um poder aquisitivo de pessoas que não ganham em dólar, né? A maioria da população. Entendi. Então é complicado. Então, passagem aérea, ela é calculada com base em dólar. Ela é vendida em reais, mas internamente todo o overhead, tudo base de custo dele. Tudo o lease é dólar, manutenção é tudo dólar. Gasolina. Então, assim, o turismo no Brasil, infelizmente, né? Só não vai mais por causa disso. Não melhora por causa disso. Assim, gente, tudo é concorrência, né? Se você parar para pensar, o navio ele é concorrente do hotel, né? A casa de temporada. A casa de temporada é concorrente do hotel, o hotel é concorrente da casa temporada. E tá tudo bem, porque se você não tivesse opção, como seria? Não, e mesmo os cruzeiros, né? Você comentou de cruzeiro agora. Eu lembro o cruzeiro 10 anos atrás saía 3, 4, 5 daqui. Hoje você vai lá, tá saindo 20 no mesmo dia. Eu acho mó barato. Você tem um aplicativo que você olha lá, tem todos os navios que vão sair hoje com horário, com tudo bonitinho. Ai, que coisa mais linda isso. Não, tudo facilita. Se a gente falar de tecnologia, a gente está fazendo uma experiência para Vegas. Entrei ontem para ver quais eram todos os DJs que vão ter em Vegas no dia 10 ao 13. Tá lá, tudo bonitinho, tudo ali. Né? Antigamente,
o custo era muito maior também de aquisição de um produto. Você entendeu? Então, hoje, a internet facilita muito isso para você, diminui seu custo. Né? Você aumenta a divulgação, você aumenta a quantidade de gente consumindo o teu produto, você consegue potencializar, escalar isso para outras pessoas. Isso é fantástico. Mas então, assim, é sempre. A gente fala em diversificar, então, dentro do turismo, quando veio a pandemia, que ainda tem a outra empresa que era um facilitador de pagamento, né? Também teve isso. Então, aí terminou ali, né? Chega aí, pá. Chegou. E aí, que acontece? Na pandemia, eram 4 empresas, todas voltadas para a área do turismo. E voltado para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro que ficou 2 anos sem consumir. Sim. E em 2008, na verdade, a gente já chegou a abrir uma outra empresa. O escritório pronto. Em março, o dólar explodiu. A gente abortou. Por causa de dólar, que Por foi causa de 3 de dólar, ia ser um prejuízo muito grande. Poderia ser, fatal. Eu estava tirando, né, de uma empresa para abrir outra. Mas o escritório lindo, tudo da Apple, era ser uma empresa B2C. Uau! Toda, era entrando para concorrer, né, com B2C, com empresas OTA, como Expedia, Booking, etc. E aí a gente pulou fora. Então, foi bom? Foi hoje, um prejuízo mais bem pensado, uma decisão... O menor prejuízo possível. Foi. Esse loucura. Daí foi, viu? Mas assim, então existiram algumas coisas. E aí, nesse momento da pandemia, a gente teve que tomar decisões, né? De quem fica e quem vai. Né? Então, do parcelamento foi uma empresa que foi, né? Liquidou. Vendeu. A parte de transporte já vinha, né? Dando sinais, porque veio Uber. Então, a Disney colocou transporte. A Disney investe muito em transporte e a parte de locação de carro também popularizou demais as empresas pequenas. Sim, aluguel de carro. As pessoas começaram a ter autonomia, né, com GPS, com essas coisas assim. Então, e Uber. Mas eu acho que Uber foi o que afetou mais a indústria. Sim. E aí você tem que se reinventar o tempo inteiro, né? O taxista reclamou do Uber, foi lá, virou Uber e hoje tá feliz da vida. Não é? Mas é sobre isso, é porque as pessoas perdem tempo reclamando. Porque é a zona de conforto dela. Ao invés de usar energia, gente, para criar. Exato. Né? Então, assim, e isso para mim, os Estados Unidos me ensinou muito isso, que isso aqui é o país da oportunidade. Né? Gente, para você não ter sucesso, e sucesso não é o dinheiro, tá? Exatamente. É a sua realização, você ter uma vida saudável, uma vida segura, se tem filhos, tu poder estudar, ter oportunidade de estudar em escolas, né, maravilhosas, e a segurança. Vamos falar nisso daí. Se você não quiser. São escolhas. Se você fizer escolhas erradas, daí tudo bem. Mas fora isso, sabe... Não tem como, Pavone. É só esperar. Esperar não. Trabalhar, é o que você colocou muito bem. A gente tem que trabalhar, tem que fazer e tem o seu tempo de aprendizado. Sim. Você não virou a Calua hoje que vocês são, com a potência, com os contratos que você tem, em 2 anos. Não. Quanto tempo de trajetória vocês têm? Quanto tempo demorou para vocês conseguirem o primeiro selo de reconhecimento da Disney? Sim, com certeza. Foram 10 anos. 10 anos para conseguir isso. Um contrato. E para manter, acho que é pior ainda, né? Pois é. Então... É facinho trabalhar com o Walt Disney? O gigante, com o Walt Disney é difícil, o bicho é difícil, gosta de dinheiro. Viu? Esse gosta, né? Esse gosta. Mas assim, então... Você é bonificada em ingressos ou não? Não, a gente tem, eles dão pra gente como contrato um ingresso que eu tenho... Como se fosse assim, posso convidar até 3 pessoas. Quantos ingressos deles você vende no ano, minha amiga? Uns milhões de dólares. De dólares de ingresso, eles te dão um ingresso. E que eu tenho pelo menos ele fala muito obrigado ou só o ingresso? Não, amor. Nem um appreciation like dinner. Tem, de vez em quando tem. De vez em quando tem. Vai lá comer um hot dog e tomar uma Coca-Cola. Tem. Mas o que é mais fácil trabalhar com a Universal, com o SeaWorld ou com a Disney? Qual é a diferença de trabalhar entre os 3, que são os 3 principais players? Olha, eu vou ser bem política. Claro. Tá. Eu sei que você não pode puxar sardinha para nenhum dos churrascos aí. Eu acho... Mas assim, uma coisa bem... Na verdade, não é nem questão de política, é realidade, tá? São mundos diferentes. Exato. E enxergando mundos diferentes foi que
há alguns anos atrás, eu criei, né, a Kalua criou essa experiência de dividir para os nossos grupos o mundo, porque você consegue fazer 2 viagens em uma só. Então, os passageiros, nossas crianças, adolescentes, eles se hospedam uma parte na Universal e uma parte na Disney. Tá? Por quê? Com próprios estudos, né, que eles nos oferecem, todas as estatísticas e etc., a gente entendeu que a Disney, ela é mais nostalgia, tá? E a Universal, ela é mais aventura, ela é tecnologia. Então, você consegue entregar 2 coisas diferentes. É difícil, não dá para você escolher, você entendeu? Dá para você ter tendência, porque tem pessoas que gostam mais da aventura e tem pessoas que gostam mais da magia. Exatamente. Vamos dizer assim. Depende da idade da criança, depende de uma série de coisas. Depende exatamente de algumas coisas. Eu vou contar um segredo pra você. Eu choro até hoje quando eu vou no Magic Kingdom. Então, eu vou contar outro. Eu casei, eu cheguei de carruagem de Cinderela. O Mickey e a Minnie foram os mestres de cerimônia do meu casamento. Eu tive os fogos. Só pra gente na Terra da Magia que entende isso, né? Você não tá entendendo. Eu cheguei de carruagem com um pônezinho branco, pequenininho, levando. Então, assim... não existe o mais fácil ou o mais difícil. Existem algumas coisas que são um fato. Por exemplo, a Disney, eles são donos dos personagens. Tá? A Universal, eles... alguns, eles são concessions. Tá? Então, assim, talvez em termos de uso de imagem, né, seja mais fácil com um e mais complicado com o outro. Relacionamento, a gente tem relacionamento assim, muito bom com todos eles, né? A nossa equipe de atendimento, de vendas, são todos brasileiros. Então, assim, são pessoas maravilhosas. E o que não são brasileiros, que são hispanos ou que sejam americanos, são pessoas também muito legais. Support, sabe? Estão ali sempre dando assistência, eles sabem levando vender. conhecimento, sabem vender. Então, assim, pode existir uma empatia, né? Por um maior do que por outro. Mas não existe uma dificuldade. Porta fechada, todo mundo quer vender, né, Pavone? Não, mas na verdade é isso daí. E a gente vende todos eles muito bem, né? Todo mundo quer vender. Eu tenho um treinamento que eu passo aqui para os meus vendedores, até preciso atualizar umas informações, mas quando a gente fala de números de turistas, né, a quantidade, assim, a Disney, ela é 3 vezes maior do que a Universal. Mas o parque é muito maior, né? Os parques são muito maiores. O parque é maior, eles têm mais números de quarto, eles têm 4 parques temáticos, né? Então, assim, se você juntar tudo, o parque é maior. Obviamente, como toda a concorrência, a Universal hoje nos últimos anos tirou um share muito grande da Disney. Muito. E agora com esse novo parque, que eles praticamente... É o maior dos todos os 2 parques deles ali. Então, vão empregar 12 mil pessoas direto, só esse parque. São 14 mil pessoas que eles vão gerar emprego, mas você viu todos esses apartamentos que estão sendo construídos aqui. Em volta. Eles compraram o land para fazer o trem, o Brightline até aqui, né? Ali no Shingle Creek. Assim, tem muita coisa que vai acontecer. O legal de Orlando, e que eu acho que as pessoas escolhem, né, vir morar aqui, obviamente, você tem um clima muito parecido com o Brasil, você tem uma cultura, né, pelo número de estrangeiros que tem aqui, latinos que tem aqui, que se aproxima. A proximidade, né, voo e tudo, pra gente é mais fácil. O valor, apesar de Orlando hoje ser um destino pra mim, pra quem mora caro, né, as coisas subiram muito, mas ainda é muito acessível. E Orlando é a cidade mais revisitada do mundo. Uau, ainda continua nesse ponto. O que é maravilhoso. Imagina só, você tem um parque que você acha que quem já veio não vai vir? Imagina se eu, há 300 mil anos atrás, pediu meu pai para vir de novo. E assim, e teu filho tá com 3 anos é uma experiência, com 5 é outra experiência, com 12 é outra experiência, com 15 é outra experiência. E é uma experiência que é para a família inteira. E é gostoso demais. Né? Eu tive a oportunidade de trazer meu velhinho e ele não queria ir no Magic Kingdom e nós arrastamos ele no Magic Kingdom e ele ficou até o final a assistir os fogos, se emocionou e ele ficava em casa, eu não vou. Já a esposa dele, meus pais são separados, né? E a esposa dele queria ir e tal, ela é toda agitada, mas meu pai, eu lá vou ver Mickey, okay? Vim ver você aqui, vamos lá, pai. Mas é bom demais. Eu também, você vê, né? Essa coisa de memória afetiva. Eu vim com meu pai,
Aí a gente estava numa época, eu pedi para ele, por favor, ele comprar um Mickey e me dar. Porque eu queria ganhar um Mickey do meu pai. Ai, que Você entendeu? show. Não era questão de... Eu já tinha Mickey, mas eu queria que o meu pai me desse um Mickey. É um Mickey especial, não né? É? Você me fez lembrar uma outra. Meu filho, ele gostava muito da Legoland. E tinha aquele bonequinho da Legoland, o bichinho lá. O bichinho deles lá. O bonequinho que é o de pelúcia lá. Ele adorava aquilo, ele levou aquilo. Quando a gente comprou, ele colocou, ele não largou aquilo por meses. E você perguntava pra ele, fala, que parque você quer ir, né? Você quer ir na Disney, na Universal, na Legoland? Era o preferido até uma idade. Depois virou Universal. Aí agora vai pra onde ele quiser. Agora quem manda é a namorada, né? Também tem isso. Também passo por isso. Passo bastante por isso. Que a namorada decidir, ele vai, entendeu? Isso. Então pronto, é isso daí. Pessoal, me conta um pouco aqui como é que o pessoal que quer entrar em contato com a Kalua, né, quem é operador lá que tá vendo e tal, vocês só atendem business. Não adianta ligar para vocês e falar assim, eu quero fechar um pacote com vocês para Dubai. Vocês não têm ou vocês direcionam para alguém? A gente atende. A Kalua tem, na pandemia, tudo a pandemia, né? A pandemia também fez o mundo inteiro. Né? Então surgiram algumas oportunidades e uma delas é o concierge. Então a gente tem um atendimento concierge, tá? Onde a gente faz viagens personalizadas, não só para Orlando. Se quiser vir para Orlando, sim, aquela coisa de reservar hotel, parque, restaurante, fazer guia virtual, tudo isso. Você tem esse serviço lá na Kalua? A gente tem esse serviço na Kalua, é feito para o consumidor direto ou para a agência. E ainda pode pagar parcelado em 24 vezes. E pode pagar 24 não, né? Mas pode até 10 ou 12 vezes, alguma coisa assim. Beleza. Mas você tem que ser do Brasil, né? Você tem que ter o cartão do Brasil, aquela coisa. Isso. E aí tem lua de mel, casamento. Roteiro que VIP. Precisar. Tailândia, eu fiz a lua de mel da ursinha, da Úrsula, ela fez toda com a gente. Da Tailândia. Ela foi comigo pra Dubai, quando ela voltou, ela falou, Fabi, quem vai ter que fazer a minha lua de mel é você. Olha só, que tarefa chata, né? É uma delícia, gente, é muito bom. E aí, quer dizer, qualquer lugar da Europa, do Oriente Médio ali que vocês trabalham, os principais pontos. O que precisar. E a gente também tem um braço do corporativo, né? Que a gente trabalha com grupos de incentivo e eventos corporativos. Então, a gente faz evento corporativo para a gente nós atendemos as agências que têm as contas, detêm contas de empresas, tá? Então, eles nos contratam para fazer viagens de incentivo para executivos, etc. E eventos corporativos também. Eu não faço evento social. Evento social eu faço só o meu, né? Esse é a parte. Você deixa só pra gente aqui também. Exatamente. Mas sim, aproveitando a oportunidade, né, e a sua audiência, para falar assim, que Orlando é uma cidade de um destino muito... como a gente estava falando, de que os Estados Unidos em si, né, tem muita oportunidade. Eu acho que basta você fazer a coisa certa. E você não me perguntou, mas sempre me perguntam, né? É muito engraçado que todo mundo... Eu recebo muitas pessoas que falam assim, olha, eu tô chegando e me falaram que tinha que falar com você. E eu vou falar uma coisa, gente. Quando a gente está indo para algum lugar, eu não sou advogada, eu não sou contadora, eu não sou corretora. E eu faço sempre um pedido para os brasileiros que estão aqui, que têm uma responsabilidade de não tentar ser médico, contador, advogado, né, corretor, que indique pessoas que têm expertise para isso. Exatamente. Tá? Sempre as pessoas vêm para mim, o que você acha? Eu acho que você tem que falar menos, né, escutar mais e procurar pessoas que sejam profissionais da área, né? E procurar olhar cases e etc. Escutar mais de um, escutar 2, 3, fazer sua própria escolha. Né? Passar um tempo aqui, vivendo, né, experimentando, para saber se é isso mesmo, né? Se aquela expectativa foi aquela expectativa você criou aquilo que você imaginava. E a outra coisa, Pavone, que de novo, não é conselho, é experiência. Se a gente decide na vida, e não importa a idade, que a gente quer viver em um outro país, em uma outra cultura, são duas coisas que a gente tem que
absorver e não impor. A língua e a cultura. Então, a gente tem que falar inglês e tem que aceitar a cultura. E a gente visita aqui. Se eles vivem aqui dessa maneira, somos nós brasileiros que vão querer colocar a nossa neles, não faz sentido. Aí eu acho que fica mais fácil dessa forma, entendeu? Você complementou exatamente. Fica mais fácil. Porque imigrar não é fácil. Não. Tem problema, demora para você se adaptar, para fazer essa transfusão de cultura demora, abrir a cabeça. Sim. Quanto mais você aceitar isso daí, mais fácil vai acontecer isso. Eu costumo trocar esse bate-papo com as pessoas que me buscam, que me procuram, que demora 2 a 3 anos para você conseguir virar essa chave cultural. Né? O inglês é ótimo, quanto mais você tiver, melhor, é fantástico. Mas eu acho que assim, o mais difícil de aprender, que eu vejo as pessoas, é a diferença cultural, que demora mais para entrar. Sim. Você pode viver dentro da comunidade brasileira, não tem problema. Eu convivo na comunidade brasileira, não tem problema nenhum. Mas a gente não faz só aquilo ali. A gente está vivendo no ambiente do americano. Então a gente tem que respeitar aquilo que acontece. Claro, você vai no supermercado, você vai... E assim, tem outra coisa que eu fico pensando, né? Quando a gente fala assim, o empresário no Brasil, o comportamento do empresário no Brasil, o negócio, o retorno, ele tem um time muito diferente daqui. Então, eu já vi grandes empresários de sucesso no Brasil e com muito dinheiro, e não é sobre isso, chegar aqui, abrir e não ficar 1 ano aberto e fechar. Diversos restaurante, loja. Gente, eu já vi muito, né? Por quê? É você achar... Eu me lembro que pizza, vou dar um exemplo assim, bem grotesco, tá? Bem básico, pizzaria. Quando eu mudei pra cá, era Pizza Hut e Uno. Isso. Tá? Acabou. Isso. Depois veio Papa John's, essas coisas assim. Isso. E aí, existia uma pizzaria chamada Bertucci, que eu trabalhei. Ela era linda, tá? Muito linda. Fazia pizza no meio a gente fazia pizza no meio do salão. Era Uau. International Drive, super linda, maravilhosa. Só que o americano hoje melhorou muito, mas ele vive de franquia. Né? Ele é conservador. Então ele viaja de um lugar para o outro, ele quer comer naquilo que ele já conhece, no Olive Garden, no Macaroni Grill, seja lá, mas ele tem que ser uma cadeia, né? Que ele já tenha referência. Isso. E obviamente que a Bertucci não durou. Né? E era uma coisa linda, maravilhosa. Os insumos eram assim os melhores, você entendeu? Mas, se você não faz estudo de mercado, se tem público, se tem sede para aquilo ali, não adianta, não tem dinheiro que vai fazer você sobreviver, entendeu? E os números dos Estados Unidos, é o que eu falo para os meus clientes também, né? Você imagina que os números, comparados com os números do Brasil, sempre tem 2 zeros a mais. Sim. Tanto no investimento, tanto no consumo, no faturamento, em tudo que você vai imaginar dentro do mercado interno. Então não adianta você querer colocar um restaurante brasileiro aqui. Claro, vai dar certo, sucesso e tal, mas você vai estar competindo com gente que os números são milionários e são grupos econômicos que durante a pandemia teve dinheiro para poder sustentar uma cadeia inteira enquanto você é sozinho, né? Aí de novo, é tudo o que você decide fazer. O Red Lobster teve que pediu concordado. Por quê? Porque foi uma empresa que pegou o dinheiro do governo na época da pandemia e saiu virou todo. Eles se reformaram todos os restaurantes. Não. Todos os restaurantes. Então, assim, questão de escolha, mas eu acho ainda que Orlando, tá? A Flórida em si, tá? Não só Orlando, como investimento. E aí eu sei que você está no real estate e eu tenho a parte de vacation homes. Eu acho que entre todos os destinos nos Estados Unidos, hoje ele ainda e os indicadores comprovam isso, né, um investimento muito seguro. Sim. Porque entre todos os outros estados, a Flórida é o que, dentro das expectativas de ter uma bolha disso e daquilo, é o que não se fala. Né? E mesmo a gente tem isso como estatística comprovada, a gente tem como fato. O primeiro estado que saiu da crise de 2008 foi a Flórida. Sim. Em 2010, 2011, a gente já estava caminhando, andando, as coisas já estavam acontecendo, enquanto ainda boa parte dos Estados Unidos estava soterrado. Sim, né? sim. Então, isso continua e está crescendo demais. Mas olha Nova York como tá, né? Meu Deus do céu. Entendeu? Nova York, na época da pandemia, de novo, eu participei de muitos eventos e a perspectiva de Nova York de voltar de 10 anos. Entendeu? E foi terrível lá. Eu tive a oportunidade de entrevistar uma médica aqui brasileira que trabalhou lá
na época do Covid. Ela falou que era impressionante, era um cenário de guerra mesmo. Não, e ainda continua, né? Você chega ali na Times Square, hoje os nossos grupos não ficam mais na Times Square. Não dá pra Não tem como lá, ficar, não entendeu? Não tem. Então, assim, acho que aqui a gente tá no lugar certo. É fantástico aqui. Eu não... As pessoas me perguntam, Pavone, mas e aí, você vai morar o resto da vida na Flórida? Eu falo, vou morar o resto da vida em Orlando. Adoro isso daqui, sou apaixonado por isso daqui. Quando eu decidi mudar do Brasil pra cá, eu escolhi Orlando justamente por causa disso. Falei, o tal do Walt Disney, se ele ter esse sucesso que ele é pro resto da vida, ele não ia colocar o rico dinheirinho dele aqui se não fosse para dar certo. Olha, eu vou te falar, viu? Eu cheguei aqui, gente, eu achei que eu tava no escritório da Disney, lá no Celebration. Juro por Deus. Eu fui olhando assim, aí já vi papel de parede ali, outro papel de parede não, Canvas, que ele é chique. Por favor. Tá, Canvas. Aí eu vi assim, um outro painel ali, um outro mural ali, eu falei... Quem gosta do Mickey aqui, assim, gente? Só esse maluco aqui. Pois é, acho que nem no meu escritório você turismo, entra e você vê uma imersão. Não, e aí a gente ia fazer uma referência também ao SeaWorld, mas aí o pessoal falou, peraí, gente, a gente vende real estate, a gente não é agência de turismo. Eu tô achando que eu tenho um concorrente, tá? Não, tô fora, eu mando lá pra você, chega, deixa eu com os meus problemas aqui, você fica com os seus problemas verdade, lá. Já temos suficiente. Não, mas tá lindo o seu escritório, parabéns. Obrigado. Fabi, cara, o nosso bate-papo normalmente dura 1 hora, já estamos quase chegando em 2 horas, 1h40. Olha. Mas assim, eu acho que não teve como a gente não deixar de compartilhar com assim, esse pessoal toda essa história. O que você precisar, tá? Pros seus clientes, seus seguidores, seus amigos, você sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de compartilhar, tá? Conhecimento, não é conselho, né? Que eu falo que o conselho não se dá, mas eu gosto de compartilhar as minhas experiências, que se puder ajudar, ótimo, né? Perfeito. Então, assim, pode contar comigo. E hoje você realmente contribuiu muito com o teu conhecimento, com a tua experiência, com essa energia que você tem aqui, tá? Obrigada. Eu sempre peço para o meu convidado para deixar algumas palavras de incentivo para esses nossos seguidores que estão lá. Você já deixou tantas, tem mais alguma que você poderia deixar para eles? Olha só, eu falei sobre Orlando, né? Eu dei compartilhei experiência em relação à língua, à cultura. Esperar o seu tempo, investir, lugar bom. Mas eu acho que a gente não pode, e aí, de novo, isso foi uma coisa minha. Eu jamais deixei de apostar no meu sonho por comodismo, sabe? Nunca. E eu tive todas as razões do mundo para não sair da onde eu estava, né? E eu saí literalmente de uma zona de conforto para atravessar o rio, para atravessar o deserto e saber o que é que tinha do outro lado, né? Olha só, e não parou por aí, né? Não foi intencional, tá? Foi uma coisa assim, porque quando é intencional, talvez seja menos perigoso, né? Porque você programa. Vai calculado. Né? Vai calculado. Então você tem um risco calculado. No meu caso, não. Ele foi despretensioso. Óbvio, rapidinho, as pessoas hoje, quando vêm para cá, vêm em família. Então, são os pais que estão trazendo filhos, e às vezes os avós, né? Os pais dos pais. Enfim, é uma outra responsabilidade. Eu vim sozinha e eu vim nova. Então, se não der certo, você volta. Eu tinha minha casa, minha família, tudo lá, do mesmo jeito, né? Então, é diferente. Então, as pessoas normalmente hoje vêm em busca para dar alguma coisa para os filhos, né? Educação, conforto, segurança, que seja. E tá maravilhoso, né? Eu só acho que as coisas precisam ser feitas por etapas, né? Mas que não deixe de realizar, entendeu? E uma coisa que você falou aqui, que eu bato aqui dentro desse podcast muito. Cada um no seu quadradinho. Total. Não vai pegar conselho com quem não é conselheiro, não vai pegar dica de médico com quem não é médico. Isso. Não, tem um monte de bons profissionais que a gente conhece no mercado, assim como tem aquela pequena fração de maus profissionais. Sim, claro. Entendeu? A gente tenta desviar, né? Eu tenho um dos nossos entrevistados que falou assim, o difícil é desviar das antas, né? Que tem aí, é difícil a gente descobrir elas. Né? Tá cheio de caça-talento. Então toma cuidado, porque tem espaço. Aqui tá crescendo muito, ainda precisa de muita gente. Vai dar para a Kalua crescer bastante, dá para a Omi crescer bastante, dá para todas as outras empresas crescerem bastante, dá para você vir aqui empreender também. Mas lembra de trocar bate-papo com pessoas que estão mais tempo. Com aquela mente, chegar com a mente de que a gente não sabe nada. Eu falo assim, ó, se você ser vulnerável, é necessário.
Entendeu? Porque se você chega com a cabeça de que você sabe tudo, não, esquece. Acabou. Então você tem que chegar com aquela cabeça de que eu não sei nada, eu quero aprender. E você falou uma coisa pra mim hoje, que às vezes eu recebo o cliente e falo, acho que eu vou comprar umas vans e fazer transfer. E hoje você acabou de falar pra mim, é um mercado que acabou completamente. Vai vir fazer transfer? Não, vai virar Uber. É melhor do que comprar van de transfer. Fabi, nós temos que encerrar. Você tem que trabalhar ainda pra cuidar dessa encrenca inteira, né? Não tem jeito. E lá, a Júlia já é médica, a doutora Júlia já é médica. Ela tá atuando aonde agora? Nada, ela é médica não, né? Ela parou no meio do caminho. Ela fez psicologia. Psicologia, exatamente. Então, ela fez psicologia, tá na área de eating behavior, mas ela ainda não sabe direito para que área que ela quer ir. Se ela vai para criança, se ela vai para adulto. Ela tem uma veia muito de empreendedora, sabe, Pavone? Não sei porquê, né? Eu também não sei. Então eu tô achando que ela vai querer ser uma doutora empreendedora. Vamos ver para que vai fazer da vida. E o Mr. Cauê, qual que é a pegada do Cauê? Então, o Cauê tá na faculdade ainda, né? Tá estudando, tá fazendo Construction Management. Vai trabalhar com o pai, não? Acho que não sei. Aí, né? Vai saber. Sabe. O pai tá querendo se aposentar, não sei o que ele vai fazer. Ele não aposentou ainda, pra mim? Ele leva vida aposentado já, né? Eu acho, né? Não sei. Sou eu que tô falando. Não falando nada. Mas. Brincando, um abraço. Vou arrumar encrenca aqui. Mas vamos lá. Bom, Fabi, obrigado. Obrigada a você. Desculpa ter falado muito. Imagina que é isso, sempre um prazer. Obrigado, que Deus continue abençoando o teu caminho. Amém. Sucesso sempre, muita saúde, muita sabedoria, muita encrenca ainda que você vai arrumar por aí pra fazer, que eu te conheço, que a Manu vai ficar louca, né, pra organizar essa bagunça toda, mas que Deus continue te abençoando, que você continue sendo essa pessoa que realmente transborda na vida dos outros. Eu posso ajudar. Pra frente. É isso aí. Obrigado. Obrigada, viu? Um beijo grande. Beijo. Meus queridos amigos, que bate-papo gostoso. Obrigado pra você que ficou aqui até o final nesse papo contagiante. Isso daqui não é 10% do que essa pessoa é na vida real, tá? Isso daqui é uma energia, como o colaborador dela, é insuportavelmente positiva. Insuportavelmente positiva e ativa. Eu vou deixar as mídias sociais dela aqui embaixo, você segue. Quer entrar em contato com a Kalua também, vai estar aqui na descrição desse vídeo. E qualquer coisa, conversa comigo, com a gente aqui na OMI. A gente conecta você com a Fabi. Pessoal, obrigado. Até o próximo. Não esquece, segunda-feira, imigração. Terça-feira, aqui no canal, podcast. Quarta-feira, nada. Quinta-feira, conteúdo sobre real estate. Domingo, real estate. E no meio desses daí aparece alguma outra coisa. Valeu, um abraço, beijo. Tchau, pessoal.